Mas entrou aí na lambuja, né? Agora vai disputar essa vaga na grande final contra a equipe do Master Tigre. Grande Roxinho, uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Nilton. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar tentando ajudar aí, fazer um comentário desse grande clássico, né, municipal, que é Guarani e América. Realmente é um jogo esperado. Então estamos aí, vamos lá. Esperamos que seja um bom jogo, né? E que faça a diferença os jogadores, a arbitragem, um ajudando o outro. Tomara que seja um grande jogo, é o que esperamos. Com certeza, diz que para um bom espetáculo precisa de muita bola jogada, uma arbitragem bem feita, a torcida fazendo a sua parte e fica um espetáculo bonito. A torcida hoje está uma beleza aqui, tá? Hoje muita gente no estádio, Campeonato Master com bastante torcida, a equipe do Real Bahia foi eliminada, mas trouxe muita gente para torcer. E agora a gente vai para esse clássico que, para mim hoje, se não for o maior, com maior rivalidade, é um dos maiores hoje de Botuporã. Estamos aqui na categoria Master, mas a rivalidade continua a mesma coisa. O Roxinho sabe, joga bola e sabe como que é a rivalidade. Claro, a rivalidade boa dentro de campo. Não é isso, Roxinho? Com certeza. Eu particularmente, estou com 42 anos, não tive esse privilégio ainda de estar disputando o Campeonato de Master. Eu espero ainda um dia. Esse ano seria o ano, mas infelizmente, por alguns detalhes eu fiquei de fora, mas tudo bem. Estou aqui para estar aqui comentando esse jogaço mesmo. Pronto, vamos mandar a imagem do campo para a galera que está acompanhando a gente. Já estamos ao vivo aí acompanhando imagens do campo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, na nossa querida e amada cidade de Botuporá. Ô, terra boa, né, Roxinho? Não tem lugar melhor não, né? Rapaz, eu vou te falar, cara, eu tô tipo andarina agora, né? 3, 4 meses que eu fico lá fora, parece que é uma eternidade, cara. A nossa terra aqui é uma maravilha. Graças, bom demais. Com certeza. Ainda mais que esse tempão chuvoso aí, Nilton. Aí fica uma maravilha. Hein? Fica uma maravilha. Então, troca no tom central. É. Só trouxe um. Então vamos lá. Tá tendo aqui um pequeno contratempo aqui com o trio de arbitragem, mas isso aí vai se resolver rapidinho. E nós vamos iniciar a partida. Master América e Master Guarani. Tá aí, temos aí grandes jogadores, né? Então, podemos destacar aí o Zé Rego, não é isso? Grande jogador, tá o Egilton, Roberto, né? O Dionísio. Então, assim, temos aí o Nini, né? Não podemos esquecer do Nini, não pode. Ficou um bom tempo, né, Nilton? Exatamente. Futebol, mas é um cara que fez muito sucesso no futebol de Botuporã. Então, assim, temos aqui um encontro de grandes craques aqui do nosso futebol botuporaense. Todo mundo se aquecendo ali. Vamos ver como vai se comportar as equipes. Nesse início de partida é um clássico. Já tivemos na primeira fase aí um empate, Roxinho, 2-2. E agora vamos ver quem leva melhor, valendo vaga na finalíssima do dia 16. O Master Tigre já garantiu seu passaporte e agora espera aqui o adversário que vai sair dessa partida. Todo mundo aí se aquecendo para já a bola rolar. Nilton, eu estava observando a questão de torcida. Uma torcida do Real Bahia merece aplauso, viu? Porque veio em grande número. Serve de exemplo para muitos times que moram perto aqui, entendeu? Apoiando todos os instantes do seu time, até mesmo perdendo, eles aplaudiram de pé. Gostei muito, viu? Parabéns à torcida do Real Bahia da região de Santo Antônio. Concordo, uma região distante, tempo chuvoso, estrada ruim, e isso não foi empecilho para que eles pudessem estar aqui hoje torcendo, e assim, foi emocionante, parecia torcida profissional, não de time profissional, a galera vaiava, a galera torcia, muito gostoso demais, viu? Fazia tempo que a gente não via isso aqui no estádio de Botuporã. O Real Bahia está aí se projetando para também entrar com o time do futebol regular, né, no campeonato, e já iniciou no Master aí, na sua caminhada, beleza? Vamos ver aqui como tá a galera.
já está começando a aquecer aí para já acompanhar aí essa grande partida. É o clássico Guarani e América. América e Guarani. Ô Nilton, aproveitando a oportunidade aqui, me pediram hoje, meu irmão Peri, tá lá em Sertãozinho, pediu para mandar um alô, um abraço. Abração, Peri, se estiver ao vivo aí, manda um recado pra gente aí, diz de onde que é, fechou? Alô, Peri, um super abraço. Se não tiver ao vivo, daqui a pouco depois ele assiste também. Fica gravado aí pra galera assistir. Numa boa. O juiz já chamou ali os dois capitães. Aí, ó, dois tradicionais jogadores da Lagoa dos Costas. De um lado, Egilton, de outro lado, Roberto. Jogadores que marcaram épocas aí no futebol e continua, né, até hoje. O Roberto joga no futebol regular ainda, o Egilton não sei, mas sempre está inscrito nas equipes. Vamos aguardar para a gente acompanhar aí essa grande partida. O juiz está ali procedendo o sorteio para já iniciar o clássico. Vai começar o jogo, é o clássico América e Guarani, aqui na tela da Web TV L10. Vamos lá, Roxinho, esse jogo promete grandes emoções. Vamos que vamos, Milton. Vamos que vamos. Expectativa de um grande jogo. Autoriza o juiz, começa o clássico. Valendo vaga na grande final do Campeonato Municipal Master de Botuporã 2021-2022. Começa com a bola a equipe do América, com Tiula. Tiula lança a bola já fica limpinha com Eugênio. Eugênio domina e joga para Nini. Nini domina ela e toca a bola com Fulô. Fulô domina, procura o companheiro, vai lançar, não, toca a bola com Eugênio. Eugênio perde a bola no meio, vem com Aro. Aro domina, toca a bola com Teca. Teca deixa a bola aí para o jogador Sabuco. É o apelido, é isso mesmo, né? Isso é Sabuco. Vamos lá. Ioiô toca a bola com Egilton. Egilton na ponta esquerda, joga a bola na frente, o Milton na marcação dele. Egilton lança a bola na área para ninguém, o galego do Forró não estava bem posicionado. Chega bem o Fulô, cortando na defesa da equipe do Master Guarani. Joga a bola com Nini, na marcação dele, Ailton. A bola está com Eugênio, Eugênio segura, cadencia o jogo nesse início de partida. Vamos aí observar as equipes, como vai ser a postura de cada um, se vai esperar aí o outro time partir para cima para depois tomar uma postura, ou se vai já partir para o ataque mesmo buscando o gol. Olha a bola com o Givanildo, que não consegue dominar. A bola Fulô recupera com Nini. Nini domina a bola, joga com Dionísio. Dionísio domina, carrega a bola, vai lançar a bola para Juvenildo. A bola foi mal passada nas mãos aí do goleiro Zé Rego, que sai na esquerda para Egilton. Egilton com ela dominada, esperando o companheiro passar para receber a bola. Egilton toca a bola com Teca. Teca volta com Tiula. Tiula recebe a marcação, volta a bola com Ioiô. Ioiô lança na direita para o zagueirão Mita, que devolve para Ioiô na ponta, na lateral esquerda. Devolve a bola com Aro. Tocando a bola a equipe do América nesse início de jogo, Roxinho. É uma postura que é gramado, a galera vai segurar um gás pro finalzinho, né? Com certeza, Nilton. Eu estou observando aqui que eu acredito pela importância do clássico, ninguém vai se arriscar muito não, Nilton. Vai esperar a postura do adversário, né? Sem dúvida. Olha aí, Eugênio joga a bola com Roberto. Roberto joga a bola com Milton. Milton vai lançar a bola para Roberto. Cortou bem o Ioiô. A bola bate na mão e o juiz marca falta, o bandeirinha.
Falta perigosa, Roxinho. Daqui você pode observar que é uma bola que pode ser cruzada na área ou mandar direto, depende. Eu acredito que mais jogar na área, não é isso? Verdade, Nilton. Falta perigosíssima. Essa bola cruzada aí sempre deixa o goleirão na dúvida, né? Exatamente. Geralmente o pessoal fala, a gente que cabeceia, fala na marca do pênalti, né? Que é a perigosa. Com certeza. Vem Roberto para a cobrança. Autorizou, chutou direto pro gol. Zé Rego não se sentiu seguro para segurar. Ela aí espalmou. A bola aí tá com Tiula. É lá e cá o jogo, viu? As duas equipes buscando o jogo. Ivan com ela, é pressionado pelo Nini. Ele joga a bola com Ailton. Ailton volta com Sabuco. Sabuco domina, volta com Tiula. E vai trabalhando a jogada Tiula no meio campo da equipe do América. Tenta a bola, chega Milton e rasga. A bola volta com Sabuco. A equipe do América tentando responder a primeira investida da equipe do Guarani. A bola tá com Sabuco. Volta com Teca. Tiula tá com ela. A bola tá ali com o Sabuco. O América toca muita bola. Sempre cadencia a jogada. E há aquele ditado popular, que quem deve correr é a bola. Olha o Ailton, um dos destaques na lateral aí do campeonato municipal. Vai chutar na área. Cortou lá o fulô de um lado. Voltou aí com o Teca. Vai jogar a bola na área. Vem perigo, o Galego do Forró cabecia. E a bola continua ali com a equipe do América. Chega rasgando o zagueirão Paulo e joga para lateral. Ô Nilton, curioso da partida, do clássico, é que tem dois irmãos aí, que não é da região aqui, mas são irmãos, talvez muita gente não sabe, que é o camisa 10 do Guarani, Juvenil, e o camisa 10 do América, Sabuco. São irmãos, né? São irmãos. Olha que curiosidade, estão jogando contra. O juiz marcou falta ali no lance do zagueirão Paulo. São irmãos, olha que curiosidade bacana aí. O Juvenildo e o Sabuco são irmãos jogando contra. São lá da equipe, são da região da Fazenda, município de Macaúbas. Confere, Roxinho? Confere, positivo, isso mesmo. Bom isso, né? Isso. O jogador está sentindo. É o Ioiô. O juiz só deu lateral mesmo. O Egilton vai fazer a cobrança. Coloca a bola em jogo. Olha o perigo. Olha o Galego do Forró. Tira o zagueiro Silvano. E a bola tá em jogo ainda, viu? A bola tá com a equipe do Master América. Egilton joga a bola na área. Vai tirar o fulô de lá da defesa do Master Guarani. Joga a bola com Nini. Nini segura a jogada, dá um corte, toca com Eugênio. Eugênio volta com Nini. Nini em bola com Dionísio. Deu certo. Mas vem ataque do Master Guarani com Dionísio. Colocou a bola na frente. Deu o primeiro corte. Jogou a bola com Lucim. Vai arriscar, chutou dali no alto. Muito mal. Como nos campos a gente fica observando os ditados populares. Essa a gente dizia assim, pediu chuva. De chuva, lá fora do estádio. Foi mal, o chute do Lucim aí pegou alta. O jogo tá aberto, né, Roxinho? Tá gostando? Chegando aí a marca dos 6 minutos desse primeiro tempo. O que você tá achando desse início de partida? 6 minutos, um jogo bom, corrido, os dois times procurando o ataque, né? Começou um pouco frio, que é normal do clássico, mas agora todos os dois times tá procurando atacar mais um pouco, entendeu? Vai se conhecendo mais. E aí, vamos lá, grande jogo. Vem bola na direita lá com o Ailton. Ailton domina, joga com o Sabuco, joga errado, o Nini recupera e vai lançar a bola para Juvenildo. Mita tá na defesa, o Juvenildo lança a bola, erra, tira o Tiula. É um guerreiro também nesse meio campo do América, viu? A bola tá com o Nini. Nini joga a bola aí com o Lucim. Lucim domina ela. Toca errado, Tiula recupera. Coloca a bola no chão, espera aparecer o companheiro para fazer o toque. Teca com ela, joga com Egilton. Egilton toca a bola com Aro. Um bom jogador também, né, Roxinho? Bom jogador. Tira lá o zagueirão Silvano, explode no Galego do Forró. Volta com Milton. Milton tá com Dionísio. Dionísio joga lá na esquerda com Nini. Nini coloca a mão no olho para se proteger do sol. E joga a bola com o Juvenildo. Juvenildo devolve de primeira, devolve mal. Teca trava a bola. Nini tá com ela ainda. Volta a bola com o Juvenildo. Juvenildo volta a bola com Eugênio. Eugênio lança na área buscando sempre o Roberto. Olha a bola perigosa. Olha a cabeçada, bateu. É gol. Mas o Bandeira volta o lance e marca impedimento. Marcou impedimento aí no gol aí do Roberto. A gente não vai conseguir fazer o replay aqui desse lance, mas a gente
Pode observar que o Roberto estava um pouquinho à frente mesmo, mas cabeceou muito bem, não foi, Roxinho? Foi uma cabeçada no canto, tirando o goleiro. Jogador extremamente perigosíssimo. Roberto é uma lenda no futebol do Botuporanga. É, exatamente. A bola tá com o Master América, com Egilton. Egilton joga a bola pra frente, o Paulo chega interceptando, é lateral aí para a equipe do América cobrar. Na marca dos 8 minutos desse primeiro tempo, você acompanhando aqui o clássico entre América e Guarani. Roxinha, a arbitragem por enquanto, tranquila, né? Tranquila. Até porque os dois times estão colaborando, né? Exatamente. Quando os dois times resolvem jogar bola, fica muito fácil para a arbitragem, né, Nilton? Com certeza. Vem a equipe do Guarani com o Roberto. Ixi, entrada mais dura ali do jogador Ailton em cima do Roberto. O juiz marca falta. Dali é perigosa, Roxinho? Muito perigosa, Nilton. Muito. Uma bola meio de lado ali é complicado. Se passar pela defesa, o goleiro tem que se virar, viu? Muito complicado aquele lance ali, viu? Então vamos lá, cobrança de falta para a equipe do Guarani. Nini pegou ela e colocou debaixo do braço. Deixa comigo. Direto dali, Roxinho, bola na área. Você aposta o quê? Nilton, eu sou direto, viu? Uma bola daquela ali, ela passando, meu amigo, da barreira, complica, viu? Complica pro goleiro. Então vamos lá. Vai pra cobrança Fulô. Tudo indica que é bola na área, viu? Já tem jogador aqui sentindo, pedindo alteração. Olha lá o Fulô. Olha a cobrança na área, cobrou muito mal, tira o Tiula. Tiula está jogando para a equipe do Master América, que toca a bola com Tiula. Tiula tocou com Ioiô, devolveu para Tiula. Tiula toca a bola e vai lançar lá na direita para o Aro. Aro é um jogador muito técnico, sempre com bola no chão. Trabalha a bola com Ailton, lateral direito. Toca errado, a bola volta com Milton, lateral da equipe do Guarani. Toca a bola com Roberto, que veio buscar aqui na intermediária de jogo. Eugênio tá com ela, domina a bola, joga pra Nini. Nini com Fulô. Fulô joga a bola com Nini. Ele segura, espera o companheiro passar. Volta com Eugênio. Eugênio volta com Nini. A tabelinha dos dois ali, viu? Volta a bola com Fulô. Os dois times tocando bola, esperando aparecer o espaço aí pra chegar na cara do gol. Fulô errou o passe. Chegou fácil aí pro Ailton. Jogou a bola, Dionísio já rouba. Dionísio lança na área para o Lucim, que vai estar impedido. O Bandeira disse que não, viu? Mandou seguir. Fez o sinal com as mãos ali que não estava impedido. Tiula tá com ela. Vai lançar? Não. Segurou, jogou a bola com Ailton. Jogou nas costas, mas conseguiu voltar e pegar. Aro jogou na frente. Passou lotado o Fulô. Vem ataque da equipe do Master América. Com Aro. Aro vai lançar a bola? Não. Segura a bola, Teca, joga a bola com o Sabuco, perdeu e voltou aí com o Dionísio. O Sabuco tá sentindo, viu, Roxinho? Já pediu alteração, tá sentindo. Jogou a bola pro Lucim. Olha o ataque perigoso do Master Guarani. Chegou bem Ivan, recompõe bem na defesa e ficou fácil nas mãos do goleiro Zé Rego. Parece que vai vir a substituição por aí. O jogador tá caído, já pediu alteração, viu, Roxinho? O Sabugo, camisa 10 aí, que você acha que é uma perca importante para a equipe do América? Com certeza, Nilton. E ele, com certeza, não vai dar para ele não, porque ele já caiu ali pedindo substituição. E ele já está com a cocheira, provavelmente já estava com a lesão na coxa. Já tem lesão já, então é uma perca grande para o América. Entendeu? Não acredito eu que... Vai entrar o Zílio ali, que foi goleiro, né, toda a vida, mas tá já depois... Correria. Depois de Master... Zílio, ex-goleirão, como de Botuporanga, aqui no futebol amador. Vai ser um jogador para correria, mas com estilos diferentes, né? Com certeza. Tem um jogador mais técnico, né? Que jogou toda a vida aí na linha. Justamente. E fez parte daquela grande geração da equipe da Fazenda, né? O pessoal fala, o Juvenil, do Robertinho, o Sabuco e companhia, que vinha aqui em Botuporanga e dava grandes espetáculos. Verdade. Substituição, saiu o Sabuco, entrou o Zílio na equipe do América. Com 12 minutos já queimou a substituição aí, viu, Roxinho? Verdade. Não deixa de não ser péssimo para o América, né? Porque igual a gente comentou aqui, um jogador extremamente qualificado e estava comandando o meio de campo. Então, com certeza, o Egilton lança a bola tenta lançar, o Zílio tenta, o Silvano quebrou a bola, volta com o Dionísio. O juiz marca a falta.
Aqui em cima do Dionísio, falta para a equipe do Guarani. Na marca dos 13 minutos, Master América 0, Master Guarani 0. Mais cedo hoje tivemos aí o jogo entre o Real Bahia e o Master Tigre no tempo normal 1-1. E na cobrança de pênaltis o Master Tigre venceu por 4-3. Já está classificado para a final do dia 16. E desse jogo aqui sai o adversário do Master Tigre. O jogo aqui entre Guarani e América. Vamos lá, bola com Eugênio, joga na direita com Milton. Milton vai lançar a bola com Dionísio. Joga a bola na frente, tira bem o Ioiô, intercepta, joga para lateral. Os treinadores até o momento muito tranquilo. Olha para os bancos e por enquanto não tem perspectiva de mudança, a não ser a mudança forçada que teve aí o técnico Jean do América, que teve que substituir porque o jogador sentiu lesão. Vem no ataque Roberto, na marcação dele Egilton. Egilton faz o corte, joga para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança na área. Vem bola perigosa, escanteio para a equipe do Guarani. Autorizou o juiz, chutou direto na área, tira a defesa do América. A bola sobra com Tiula. Tiula na direita, procura o adversário, lança a bola para Isílio. Ele corre, é velocista. Silvano na marcação, Isílio joga na frente e sai com bola e tudo. Lateral para a equipe do Guarani. O Wellington Free Fire tá mandando mensagem aqui no nosso chat. Avante Guarani, mais um título municipal. Manda um alô para São Paulo. Valeu Wellington, super abraço, feliz ano novo para você, viu, para toda a família. Vamos lá dando sequência à partida. Dionísio lança a bola com Milton. Milton domina mal, o Ioiô vai chegar bem inteirão nela. Vai no pé de ferro e ganha. Joga a bola com Aro. Pediu um toque de mão, o juiz parou a partida e marcou. Falta para a equipe do Guarani cobrar aqui na ponta direita. Vai fazer a cobrança Eugênio. Vai jogar a bola na área. Lançou bola na área buscando o Lucim. Chega bem Ivan inteirão. Sobrou com o Juvenildo. Chutou direto. Bateu pra fora. O chute saiu meio estranho, viu, Roxinho? Mas levou um pouquinho de perigo porque nem o goleiro Zé Rego tava esperando, né? Tava esperando. Pareceu um chute desviado, mas foi mascado mesmo. Foi mascado, foi um chute mascado, assim, um chute sem força. Que acaba às vezes enganando o goleiro e se torna um lance de perigo de gol, né? Sai jogando aqui a defesa do Master América com Tiula. Tiula lança a bola para a equipe do Master para frente aí. Chega o Silvano, perdeu no pé de ferro pro Galego do Forró. O Galego joga com Aro. Aro logo joga na direita para Teca. Teca faz o primeiro corte, joga para Aro. Aro lança na direita pro Ailton. Ailton na direita faz o primeiro corte no fulô. Olha o perigo, vai chutar direto no gol. Olha que perigo! Direto para a linha de fundo. Se fosse mais baixo ali, já tinha jogador esperando para sacudir a rede, viu, Roxinho? Chute complicado, você viu? É uma bola que ele bateu cruzada, parecendo que foi diretamente pro gol e o goleiro nem estava acreditando não. Se é no gol, complica. Pela força que ele colocou, eu achei que ele chutou direto pro gol, mas se é um cruzamento ali, tinha jogador no fundo livre, viu? Sai jogando a equipe do Guarani com o Fulô. Fulô sai com a bola dominada, espera o companheiro se apresentar para ele fazer o passe. Lançou a bola para Roberto, sempre ele acionado, sai com bola e tudo. É lateral aí para a equipe do América. Na marca dos 17 minutos e meio desse primeiro tempo. Vem a bola saiu, bandeirinha marcou, lateral para a equipe do Guarani. Nini segue com ela, joga com Lucim. Lucim tenta na ponta esquerda, volta a bola com Nini, a bola na fogueira, Teca na marcação, se recupera bem e segura a bola. Espera o Egilton passar, recebe o Egilton, tá com a bola no pé, joga a bola com
Galego do Forró. Galego do Forró está buscando jogou a bola, jogou a bandeirinha vai marcar. E o bandeirinha vai marcar. Impedimento. Correto. Muito impedido. Já estava há muito tempo à frente. O jogo muito seguro hoje. As duas equipes tá bem segura, tá bem assim, esperando assim uma chance mesmo clara. Ninguém quer abrir a sua defesa para partir para cima e assim. Vamos esperar aí o segundo tempo que a gente, digamos assim, é a hora do vamos ver. Olha a bola lançada por Roberto, intercepta bem Yuyu. Segundo tempo que a gente vê aí o que a galera quer mesmo da vida, não é isso? Por enquanto vai só cadenciando a partida. Roberto com ela, buscando um companheiro para tocar, não apareceu ninguém. Vem aí, Roberto, vai jogar a bola na área. Olha que bola boa, olha o gol. Tira o goleiro, rapaz. Acabou uma falha que quase saiu o gol do Guarani, viu? Quase com o goleirão Zé Rego, muito experiente, entrega o ouro ali. E acabou que esse simples toque que ele deu atrapalhou o Dionísio concluir a jogada, correto? Corretíssimo. Vai lá o Galego do Forró. Tenta a bola, não consegue. O juiz marcou falta. Falta do Milton em cima do Galego do Forró. Chegando aí a 20 minutos do primeiro tempo. América 0, Guarani também 0. É o clássico aqui na categoria Master, no futebol de Botuporã. Valendo vaga na grande final. Aro vira a bola com Ailton. Tem todo o campo. Partiu Ailton. Vai chutar dali. Chutou direto para fora. Tiro de meta para o goleiro Hernando bater para a equipe do Guarani. Nilton, tô observando aqui que o nosso lateral direito, o Nilton, ele tá arriscando todas as bolas de longe. Tá arriscando mesmo. Não tá acreditando muito no goleirão não, hein? Pegou 2 bolas já, né, Roxinho? É isso mesmo, mas que quem não arrisca não apetisca. Então vamos lá, certinho, Ailton, chuta no gol. Lá, lateral para a equipe do América, o Ailton vai cobrar, cobrou pro Tiula na marcação dele, Roberto. Ailton jogando muito bem, viu, Roxinho? Apoiando bem ali, ó. Lançou a bola pro Zílio. Silvano intercepta, joga a bola com Paulo, que vai sair jogando lá na esquerda para a equipe do Guarani. Dá um bicão e a bola vem aí pro Nini, que domina com toda a categoria. Só que o jogador do América foi mais rápido que ele, jogou para lateral. Nini tirou lateral para ninguém, o Ailton tá com ela. A bola volta com o Ivan, o zagueirão da equipe do Master América. Tiula com ela. Chama na direita, Yoyo. Deixou a bola passar, já era, viu? Já era, correu demais. Lateral aí para a equipe do Guarani, pro Milton fazer a cobrança. Joga a bola aí com Juvenildo domina ela. Procura um companheiro para tocar, demorou, volta a bola com Milton. Milton segura, dá um primeiro corte, volta com Eugênio. Eugênio com ela, vai lançar na área, volta buscando o Lucim. Lucim dá uma casquinha ali para ninguém. Tava desatento ao ataque do Guarani. O goleirão Zé Rego chegou e pegou ela no colo e falou: vem em mim, neném. Tá com ela e vai lançar a bola pro ataque. O goleirão Zé Rego. Eugênio na cabeçada. Na primeira, Gilton resvala. A bola volta com Milton. Galego do Forró tá com ela. Toca a bola aí com o Yuyu. Yuyu devolve para Galego do Forró. Procurando o companheiro para jogar, joga pro Zílio. E se não me engano, já estava impedido de novo, não estava, assim? Estava bem à frente. O bandeirinha não marcou porque não dava em nada. O Zílio tá meio fora de compasso ali, viu, rapaz? Tá ficando impedido pra caramba. Olha lá o Guarani com Dionísio. Volta a bola com Eugênio. Eugênio domina ela. Espera a passagem do lateral Fulô. Isso, esperou a investida. E vem lá Fulô que vai jogar a bola na área. Joga a bola com Roberto. Ele é perigoso. Volta a bola com Nini. Nini vai lançar na área. Olha a bola perigosa. Domina Roberto. Clareou. Chamou o pé na direita. Voltou pro Dionísio. Olha que chute. Pra fora. Perigosa, viu, Roxinho? Se acerta mesmo. Verdade. E aquela tabela ali de Dionísio e Roberto realmente são de jogadores que se conhecem há muito tempo. E funciona, viu? São dois jogadores extremamente perigosos. O time do Guarani. Então você sugere que a equipe do América tenha cuidado com esses dois atletas. Sem dúvida. Até o momento, qual destaque da partida para você, Roxinho? De todo o jogo. Estou gostando muito do lateral Milton lá do América. Tá
fazendo a ultrapassagem, cruzando aquela bola ali. Nininho, o jogador do Guarani, está muito bem. Então estou postando esses dois jogadores aí por enquanto. Então tá certo, destaque para você então, Ailton é o lateral direito. Olha o Roberto do América, jogou a bola com o Dionísio na direita, vai vir bola na área. Trava lá, zagueiro juvenil da casquinha, tira o zagueirão Mita, emenda o Tiúla, furou a bola, furou também o Roberto. Segue o jogo, diz o juiz, tudo normal. Teca joga a bola na direita com o Ailton, vai investir de novo, ele apoia bastante, viu, Roxinho? Apoia bastante, bota a bola com o Gilton. E Gilton domina, devolve com Ailton. Ailton devolve lá na direita para Teca, vai chegar o zagueirão Paulo e quebra a bola. Joga para lateral, lateral aí pertence à equipe do América. Chegamos aí à metade desse primeiro tempo, 24 minutos, 0-0. Roxinho, faz uma análise pra gente aí, como que tá aí o ataque de cada time, qual time levou mais. Olha aqui, bola perigosa do Gilton, direto para fora. Quem tá mais perigoso, quem teve mais perto de fazer o gol, na sua análise nesse um quarto de jogo? Newton, o Guarani mais perigoso, mas tá um jogo bonito, entendeu? Todos os dois times estão procurando o ataque, mas o Guarani é mais perigoso. Como te falei, citei alguns destaques aí, mas não podemos deixar de citar o nosso amigo Roberto, né, o grande Dionísio, o próprio Tiúla do América, entendeu? São grandes jogadores que sempre aparecem, né? Mas o Guarani está chegando com mais frequência. Então vamos lá, tá aí a análise do amigo Roxinho nessa metade desse primeiro tempo de jogo. A bola tá com Milton, volta a bola com Dionísio, tenta dar um chapéu no Egilton, não consegue. Chega bem o Egilton ali, recupera e volta a bola aí com a equipe do América. Aro com ela, domina, levanta a cabeça, joga a bola com Tiúla. Tiúla joga a bola na direita pro Ailton. Ailton domina ela, vai, faz o primeiro corte, volta com o zagueirão Ivan. Ivan toma o lançamento pra ninguém. Vai jogar o zagueiro Silvano, que joga a bola com Fulô. Fulô dá o primeiro corte no Zílio e vem com a bola do Fulô, bola dominada. Joga a bola pro Lucim, que não estava atento. A bola chega cortada ali para a equipe do Master América. Tenta o Lucim fazer o passe, não consegue. A bola está com Ailton. É a equipe do América com a bola no pé. Tiúla devolve com Teca. Teca domina, gira, toca para Ailton. Vai chegar ali o zagueirão Paulo. E o juiz marca a falta do zagueiro Paulo aí em cima do lateral Ailton. Newton, eu observando essa jogada ali, pode ter sido falta pela visão do... Eu também achei que que o choque foi forte. Mas eu achei que ele pegou a bola, né? Exatamente, o choque foi intenso entre os dois jogadores. Ali, Roxinho, pelo que eu observei, pareceu um choque de joelho ali. Eu acho que o Ailton se deu pior. Tomara que não. Espero que ele se recupere, tá muito bem no jogo. Mas eu achei ali que ele recebeu um choque pesado em cima do joelho ali, viu? Exatamente, Nilton. E pelo fato do nosso zagueiro Paulo ser historicamente um jogador forte, né? Sempre joga duro, né? Sempre vai levar melhor, né? Exatamente, está chegando o atendimento, a técnica de enfermagem, juntamente com o motorista da ambulância, para prestar aí os primeiros socorros, né? Tomara que não seja nada grave, mas se for, a gente vai torcer para que ocorra tudo bem. Mas a gente espera que ele volte para a partida aí o mais rápido possível. O Ailton, lateral direito. Vamos aguardar lá o atendimento, né? Vamos esperar lá o atendimento médico aí ao jogador Ailton. Estava muito bem na partida, inclusive o Roxinho já deu o título de destaque da partida para ele até o momento. Os jogadores ali discutindo, né? Discutindo, conversando, falando aí do lance, como foi, como não foi. Enquanto isso, vamos aguardando o desenrolar daquele lance ali entre o Ailton e o Paulo, né? Vamos ficar na torcida aqui para que o nosso amigo Ailton não tenha acontecido nada grave, nenhuma lesão grave com ele, que continue aí na partida. Valendo vaga aí na grande final do Campeonato Master. A ambulância vai encostar ali, eu acho que teve alguma coisa mais grave, viu? Exatamente, Nilton. Eu acredito, igual a gente comentou aqui.
foi um impacto muito forte, mas sem maldade, eu não vejo maldade no atleta do Guarani, no Sagre Paulo, entendeu? Mas infelizmente, futebol tem dessas... Acontece, né? A gente sai para jogar e às vezes a gente fica com medo de lesão, e é uma coisa que, infelizmente, a gente pede a Deus a proteção, tanto pra gente como para os nossos companheiros, né? Ninguém quer ver ninguém machucado não, por mais que seja adversário, mas adversário é só dentro do depois, é tudo amizade. Afinal de contas, a gente joga esporte, não é profissionalmente, futebol é lazer, né, Carlochinho? Então, assim, a gente sempre preza pelo... Assim, às vezes tem uma jogada mais brusca, mas nunca, eu acho que não tem a intenção de falar assim, vou quebrar um jogador. Por mais que às vezes a gente fala isso, mas da boca pra fora, na hora H, a gente sabe que a gente não faz isso. Não é, Roginho? Hoje, a magia do futebol amador é essa. É a rivalidade dentro de campo, mas graças a Deus todo mundo é amigo, entendeu? Então, nessas horas aí, solidarizar, entendeu? E todo mundo é amigo nessas horas, né? Mas infelizmente aconteceu ali, uma fatalidade ali, parece que o nosso amigo Ailton vai ter que deixar o campo. Isso, a maca já entrou lá, a ambulância também já encostou. Vamos esperar também que, se for preciso ir para o médico, que vá, mas que não tenha nada grave. Ok? Vai ter substituição já aí. Vai entrar aí o Dude Pedrosa. Vai sair aí o Ailton, que pelo jeito se lesionou ali um pouco de maneira mais complicada. Estamos com o jogo parado aí, pessoal. Já estamos aí com quase 10 minutos de paralisação. Já está acontecendo aqui o atendimento aí ao atleta Ailton, né? Que sofreu uma lesão ali. E está colocando ele na maca lá para ser retirado de campo e levado ao médico, né? A ambulância está encostada lá. Certo? Por isso que a gente está com essa paralisação da partida. Estamos aqui marcando no cronômetro nosso 31 minutos. Mas de bola rolando aí temos cerca de 20 e poucos minutos. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa partida. Estamos de volta, está autorizada a substituição, entrou Edu de Pedrosa no lugar do Ailton, né, que infelizmente se lesionou, vai ser levado ao médico, tomara que não seja nada grave.
E agora a partida retoma, vem cobrança de falta para a equipe do América, lá no pé de Aro, que bate muito bem na bola. Vai lançar a bola na área direto, Roxinho, e aí, o que você diz aí? Ô Nilton, como é muito distante, vai lançar na área. Então vamos lá, partiu o Aro, olha que bola perigosa, olha a casquinha, olha a chance que teve o Galego do Forró. Furou a bola, mais volta ali. O goleiro tá fora do gol, viu? O goleiro tá fora do gol. Olha o Mita com ela. O goleiro continua na cola. Olha que lance perigoso, sem goleiro, viu, Roxinho? Olha lá o Tiula, volta com o Ioiô. Ioiô vai lançar a bola, vai mandar direto pro gol. Dionísio tenta chutar, quase que joga contra a sua meta. Um lance totalmente assim, desatento, né, Roxinho? Faltou a conversa do jogador. Velhinho, não faça isso não, Dionísio. Jogou pra escanteio. Tava ele ali de fundo sozinho, não tinha ninguém. Fez isso. Mais uma cagada dessa. Ê, negão. Olha o escanteio pro América, olha a chance. Tira ali o Paulo. Nini emenda a bola com o Lucim. Lucim joga na frente. Olha lá a velocidade. Jogou pra frente, olha o Lucim. Partiu 1, 2. Olha o chute direto pra fora. Conseguiu carregar bem, apesar de estar um pouquinho fora de forma, né? Conseguiu jogar a bola na frente. Você viu, Nilton? Pegou a bola no meio de campo, conseguiu levar até lá, próxima área. Hoje, bom contra-ataque. Com certeza. Você analisa aí essa saída do Ailton. Perde muito o time do América? Com certeza. O América teve duas percas importantes no time, que foi a saída do nosso meio de campo, Sabu, camisa 10, e agora o lateral, número 6, Ailton. Muito grande essa perca. Eu acredito Nilton, que vai acabar afetando o time do América dentro de campo, viu? O time vai sentir. São percas importantes. Sem dúvida. Vamos lá, o América quem entrou também entrou com sangue no olho para decidir. Vem aí a equipe do América com Teca. Teca domina no meio campo com o Galego do Forró. Galego devolve lá na direita para Mita, que era zagueiro, agora é lateral. Vai lançar a bola para Galego do Forró. Galego domina, toca, volta atrás com Tiula. Tiula carrega ela. Nini na marcação. Aí o juiz vai marcar falta, viu? O bandeira assinalou lá, foi falta clara. Falta aí mais uma bola pro América jogar na área. Ivan vai encostando lá para fazer a cobrança. Vem bola na área do goleiro Hernando. É a chance do América abrir o placar. Marcando aqui 35 minutos deste primeiro tempo. Tivemos aí uma paralisação de uns 10 minutos, mais ou menos. E vamos ver aí como que o juiz vai acrescentar depois. Ivan cruzou na área. Olha que bola perigosa. O Isílio tentou cabecear e só para variar, o Zílio estava impedido de novo. Joga muito impedido, né? Nosso atacante ali tá precisando levar um puxão de orelha do treinador, porque não todos tá os acompanhando a dele linha, tá 3, 4 metros à frente. Não tá acompanhando a linha não, né? Não. Tentou o Eugênio fazer o passe pro Dionísio, a bola resvala aí no Teca e é lateral. Eugênio tá com ela, cobra aí para Lucim. Lucim segura a bola, domina, tenta fazer o passe, mas erra. Teca recupera, volta com Paulo. Silvano chega antes, tenta fazer o passe, mas erra. Olha que bola perigosa, olha a chance da equipe do América. Bem, o zagueirão Silvano conseguiu dar um biquinho, viu, Roxinho? Que tirou a bola do atacante Zílio. É a chance claríssima do América agora, viu? O Nilton, ele consertou a lambança que ele fez. Exatamente. Só jogando errado, foi lá e recuperou. Foi, lambanciou na primeira, na segunda, conseguiu se redimir. Eugênio joga na esquerda para Lucim. Lucim domina, parte para cima de Mita. Joga para Dionísio. Mita chega bem e joga para lateral. Lateral para Dionísio, que joga para Lucim. Lucim tenta de letra, joga errado. Quebra a Teca e a bola volta com Fulô. Fulô joga a bola na esquerda para Dionísio. Vai jogar a bola na área. Lançou na área, bola perigosa. Chega bem, Dude Pedrosa. Olha o Lucim no rebote, bateu. Rapaz, não consegui acompanhar essa jogada. Parece que bateu em algum jogador. Ele resvalou, viu? Olha lá, galera do Forró lança na esquerda com o Aro. O Aro domina no peito e bota ela para correr. Deixa a bola com Teca. Teca segura, cadencia o jogo. Joga na direita para Mita. Mita vai, devolve com o Galego do Forró. Fulô na marcação. Ô Nilton, não deixa de destacar aqui a atuação também do nosso parceiro aqui, o Aro. Joga muito técnico. Joga muito. Com a bola no chão, né? Cabeça erguida sempre. Muito inteligente, viu? A gente sempre fala, né, dessas coisas. Levanta a cabeça, é bonito demais de jogar.
Olha o Roberto pela esquerda, muito perigoso. Olha lá, fez um corte, fez 2 cortes, Mita caiu. Ele partiu pra cima, olha lá, caiu, o juiz vai marcar falta. Claríssima, Newton. Falta clara, né? Ele tentou dar sequência de jogada, não conseguiu, caiu. Mas E o aí, juiz foi lá e... Até o momento, Newton, a arbitragem estava tranquila. Mas é aquele costume velho, você jogador também, Estamos na nativa, né? tô nativo ainda, mas aquela mania de estar reclamando. Ó, uma falta claríssima ali, eu tô vendo o zagueirão lá reclamando. Então, muitas vezes a arbitragem se complica nesse quesito aí, Exatamente. Falta perigosa para a equipe do Guarani. Na cobrança, Roberto. E ali, Roxinho, direto ou cruzada? Meio sem ângulo para ser direto, né? Ah, tem que ser direto, Newton. Direto, Agora tem que direto. ser direto. Porque se passar é perigo pro goleiro, né? Exatamente. Partiu Roberto. Jogou no fundo para Dionísio. Sempre ele, um buscando o outro. E o juiz marcou ali. Falta o tiro de meta. O juiz marcou, o bandeirinha marcou tiro de meta para a equipe do América cobrar. Ah, o juiz voltou lá e marcou impedimento, bateu no peito. Eu vi, marcou escanteio. Escanteio aí para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança aí o Roberto. Roberto na cobrança do escanteio, sempre muito perigoso, bate muito bem na bola. Roberto cruzou na área, chutou, bata no rebote, Eugênio. Tirambaço, foi alta, foi para fora. Tiro de meta para a equipe do América bater. Na marca dos 40 minutos deste primeiro tempo, Roxinho, devemos ter aí 5 minutos ou mais de acréscimo, correto? Positivo. Tem que ser, Nilton. Só no atendimento ali do amigo Nilton. Ailton, né? Ailton lá. Foi mais de uns 5 minutos. 5 a 10 minutos, 5 né? a 10 minutos. Então, vamos esperar aí os acréscimos aí que a arbitragem vai dar. Então vamos lá, 40 minutos desse primeiro tempo é o clássico América e Guarani na semifinal do Campeonato Master de Botuporã. Quem passar aqui vai enfrentar olha o lance perigoso da equipe do América, intercepta bem aí o Silvano. Quem passar aí pega o Master Tigre, que já está com vaga garantida aí na grande final do Campeonato Master, que vai acontecer no dia 16 de janeiro de 2022. Segundo tempo promete, Nilton. Com certeza. Vamos lá para a galera que está assistindo a gente. O Rafa Jesus Santos. Final dia 16 é Tigre versus Guarani. Pode anotar aí. É a opinião aí do Rafa Jesus Santos. Eugênio Magno. Vamos, Guarani. Não deu para estar nesse jogo, mas estou aqui na torcida. Abraço, Nilton e Roxinho. Valeu, Eugênio Artes. Gente boa. Espera aí, olha só. A Maria Lúcia dizendo quieta com o Roxinho. Rapaz, não pode falar isso não. É um bom atleta, um bom comentarista. Está aqui fazendo o maior sucesso. É a esposa, né? Mas eu sei que tá de zoeira, né? Olha o lançamento do Guarani na área, volta a bola. Olha o perigo. Volta ali o Nini. Bem o Tiula que se recupera. O juiz manda o jogo correr. Dionísio vai chutar dali? Não, clareou. Nini pega a bola. Joga a bola com o Lucim. Lucim tá lá na esquerda. Parte pra cima de Mita. Mita tá na marcação. Lucim tenta jogar a bola na área. A bola foi travada. Escanteio pra equipe do Guarani. Então a esposa aqui não deu uma moral não, né, Roxinho? Deu moral pra Roxinho não. Um abraço, Maria Lúcia. Um abraço pra você, pra Juan e pra Hillary. O velhinho tá arrebentando aqui, viu? Rafa Jesus Santos, tá dizendo Zé Rega Frangueiro. Rafa, Zé Rega foi um grande goleiro do futebol de Botuporã, viu? Exatamente, eu que eu digo. Eu já joguei muito contra e a favor. Olha a bola na área, volta com Fulô. Fulô vai devolver com Roberto. Roberto vai lançar a bola na área. Vai cruzar a bola na área, Roberto. Jogou pra ele. Tira, Tiula. O Guarani conseguiu se impor nesse finalzinho de primeiro tempo, hein, Roxinho? Vai lá, olha o Dionísio chutou direto pra fora. E o jogador sentiu ali também, viu? Camisa 8. Tá rolando no chão ali, Tiula. Sentiu uma lesão ali na travada com o Dionísio na bola. Sentiu ali
um incômodo mais forte. Eu espero que não tenhamos. Já tivemos 2 substituições por lesão. Vamos torcer aqui para que não aconteça a terceira, né, Rochinho? A bruxa tá solta, ô Enilton. Demais, viu? Isso. Aí, olha só, o Roxinho aqui tá falando aqui do Eugênio Magno, né? Que é o Eugênio Artes, aquele cara que faz o artesanato muito bem, muito criativo, cara muito inteligente, né, Roxinho? Um abraço, Eugênio. Gente boa demais. Eu tenho grande amizade por esse cara aí, tenho muito apreço por ele. Valeu, Eugênio, grande abraço pra você. Edipo Santos, olha aí, grande amigo também aí, ó, mandando um abraço aí, parabéns. Valeu, Edipo, muito obrigado pelo carinho. Forte abraço pra você, feliz 2022 pra você e pra sua família, viu? Valeu, tá prestigiando a gente também aí, viu, Roxinho? O amigo Edipo Santos. Opa, grande Edipo. Valeu, meu querido, um abraço aí. Um ano de 2002 aí, com muitas realizações. Um abraço, tamo junto. Com certeza, então vamos lá. Mais uma parada ali para atendimento. O jogo parado, tá ali o camisa 8 da equipe do América, né? Sentiu uma lesão ali numa disputa de bola com o Dionísio, é o Aro, não é isso, Roxinho? É o Aro, Newton. E uma possível saída dele aí, realmente. Seria outro desfalque importantíssimo, né? Mas tomara que ele continue na partida aí, porque a gente preza por um bom espetáculo. Com certeza. Tá levantando, pisou com os 2 pés firmes no chão. A gente acredita que vai conseguir continuar na partida aí o atleta Cleiton, mais conhecido como Aro. Vamos retomar aí a partida. Chegamos aí ao tempo regulamentar. Agora fica por conta daí do árbitro Tumalheiro. Vamos ver quantas vai dar de acréscimo aí nessa partida com muitas paralisações, né, Roxinho? Muito tempo de bola parada, pouco tempo de bola rolando. Bola com a equipe do América com o Yoyo. Yoyo domina ela, busca aí o Aro, que já tá bem. Olha que bom, o Aro tá inteirão aí jogando. Aro segura a bola, volta aí o Milton, intercepta lateral para a equipe do América. Na ponta esquerda de ataque. Yoyo com ela vai fazer a cobrança. Buscando aí o companheiro. Vai passar o Egilton para receber. O Egilton domina a bola. Paulo na marcação, intercepta a jogada. Que continue com lateral para a equipe do América. A bola saiu, bandeira marca lateral para a equipe do Guarani. Já estamos aí nos acréscimos, com certeza será um acréscimo longo devido às paralisações. Vamos aguardar aí o que o juiz vai sinalizar. Lateral para a equipe do Guarani, o Roberto no ataque, o Tiula muito bem, interceptou aí a jogada. Eugênio cobra o lateral para a equipe do Guarani. Joga a bola lá com o Juvenil do Tiula. Joga para fora. O jogo ficou pegado agora, né? Depois dessa paralisação não tivemos lance de perigo. Então, jogo pegado no meio, perde, ganha, perde, ganha. Exatamente, tava um jogo morno. Os dois times como é um clássico, né? A gente sempre tem que ressaltar, isso é um clássico municipal e também da comunidade, né? Com certeza. A mesma comunidade. Clássico local, né? Local. Então, agora ficou um jogo mais pegado. E falando de Tiúla aqui, Nilton, o homem deu um fôlego, hein? Com certeza. O homem corre demais. Eu estou observando aqui que a equipe do América deu uma recuada. O Jailton, que é o galego do forró, jogando no ataque, voltou. Está dando na marcação, né? Até pela perca dos jogadores, né? Exatamente. Já está mostrando a deficiência. Bola dividida, lateral para a equipe do Guarani, dividida entre Tiúla e Nini. O juiz marcou lateral para o Guarani. Roberto está com ela. É o ataque da equipe do Guarani com o Roberto. Chamou para dançar, pedalou para cima. O juiz mandou o jogo correr. Agora o juiz volta e marca falta para a equipe do América.
Cobrança com Egilton. Egilton tá com ela, dá uma segurada e vai fazer a cobrança. Joga a bola com Ivan. Ivan devolve com Egilton. Na marcação dele, Juvenildo. Lança a bola para Ioiô. Lateral Milton só protege, acompanha e deixa a bola sair. Lateral para o Guarani cobrar. Milton joga a bola com Roberto. Roberto domina, protege. E lança a bola lá para o Juvenildo. Egilton está inteiro nela. Tenta interceptar a bola, joga para lateral. Lateral para a equipe do Guarani. Já estamos nos acréscimos da partida. Vamos ver aí como vão se comportar as equipes para o segundo tempo desse clássico local, clássico botuporaense, um dos mais famosos clássicos aqui do município, e hoje está na categoria Master, né? As duas equipes conseguiram montar time Master e hoje estão disputando aqui uma semifinal valendo vaga na finalíssima. Olha que cabeçada! O juiz marca tiro de meta para a equipe do América. Zé Rego vai fazer a cobrança. Saiu jogando por ali mesmo com o Tiula, que tem uma boa saída de bola. Joga a bola com o Teca. Ele domina a bola, bota a bola para rolar. Devolve com Mita. Mita domina. Joga a bola para Aro. Aro na ponta direita. Jogou a bola com Teca. Teca domina. Dionísio na bola. Chegou Fulô. Primeiro que ele, o Paulão. Tome bico para fora. Lateral para o América. Já tivemos hoje, já temos o grande finalista. Um grande finalista do Campeonato Master. É o Tigre. O Tigre está na grande final do dia 16. Valendo a outra vaga aqui entre Guarani e América. América e Guarani. O Tigre está só esperando aí para saber quem será o adversário dele. Tenta ali o Mita, pegou errado na bola. Lateral para a equipe do Guarani, que já cobrou. Tem pressa o Guarani. Eugênio com ela, errou o passe. Tiula se recompôs, mas errou o passe de novo, está com Eugênio a bola. Eugênio lança a bola lá na direita para o lateral. Milton acionou muito bem o lateral. Botou para correr, jogou com o Juvenildo. Juvenildo domina. Joga a bola com Milton. Milton vai jogar a bola na área. Boa bola. Tiula está inteiro nela. Volta com Eugênio. Eugênio domina. Vai chutar daí, chuta de bico. Não foi. Tranquila a zaga do Guarani, viu? Os dois zagueiros sobrando, sem marcação. Não tem o ataque do América. Voltou todo mundo para ajudar na marcação. Com essa perca dos dois jogadores aí, para ele foi ruim demais para o ataque, né? Nilton, tô observando aqui, tá faltando um pouquinho de calma na zaga do Guarani. Sai jogando mais, trabalhar mais um pouco essa bola. Você tá sozinho, né? Exatamente. E os dois times errando muito, Nilton. Exatamente, muito passe errado. E acaba até deixando o jogo um pouquinho feio, né, Roxinho? Exatamente. Lançamento para Zílio. Zílio é velocista. Vai tentar buscar a bola lá com Paulo, que não brinca em serviço e quebra a bola para fora. Lateral para a equipe do América. Bola promada que jogo do campeonato. Exatamente. É aquele velho ditado. Rimou aí agora, viu? Lateral para a equipe do América. Tá aí o Aro, vai para a cobrança. O Egilton pediu, deixa comigo que eu vou jogar lá na área. Vai cobrar o lateral o Egilton. Joga a bola lá na ponta. Juiz vai marcar. Bandeira marcou tiro de meta. Não deu pra me ver o lance, foi escanteio. O jogador Realmente, Nilton, a bola resvalou aí no atleta do América e foi tiro de meta. Tiro de meta, certo. Os jogadores do América esboçaram aí uma reclamação, né? Depois pararam. Joga a bola com o Eugênio. O Guarani tenta buscar o ataque. Nini. O juiz mandou voltar o tiro de meta. Acho que a bola estava rolando, né, Roxinho? Exatamente, bola rolando, aí não tem como, né? Exatamente, não pode, a regra não permite. Sai o Guarani pro jogo com Dionísio. Dionísio toca a bola para Juvenildo. Grande jogador aí das antigas lá da Fazenda, não é isso, Roxinho? Jogou muita bola, época de Juventus aqui em Botuporã. Exatamente. Jogava muito futebol, joga a bola no meio para Eugênio. Eugênio não consegue ganhar no pé de ferro com o Teca. Teca erra o passe, muito passe errado, viu, Roxinho? O jogo ficou muito feio nesse momento. Muito passe errado. Depois dos 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, não tivemos mais jogo, foi só passe errado, muito feio nesse momento o clássico. A gente espera que no segundo tempo, olha que passe mais ridículo.
Tentou lançar a bola o Roberto para o Dionísio pega, domina, joga com Milton. Milton devolve mal, mais um passe errado. Vem aí Ioiô no ataque, esperando o companheiro passar para receber. Irmão para irmão. De irmão para irmão, e o juiz termina o primeiro tempo no clássico local 0-0. Agora o locutor e o comentarista vai ali tomar uma água, porque também a gente precisa dar uma hidratada na goela, né, Garganta seca aqui. Pronto, e já já a gente tá de volta para o segundo tempo desse clássico e vamos ver quem vai para a final. Valeu, um abraço a todos, até daqui a pouco.
Voltamos com o segundo tempo do clássico América e Guarani. Fomos ali tomar uma aguinha e enfrentamos um congestionamento na lanchonete. Não foi, hoje? Aí atrasou um pouquinho, mas a gente tá de volta aí. Vamos ver agora o que as equipes vão proporcionar pra gente neste segundo tempo, valendo vaga na final do grande campeonato Master 2021-2022. Roxinho, hidratou bem a goela aí, tá tudo ok com você agora? Opa, agora sim. Mas a gente atrasou um pouquinho porque o fluxo de gente ali bastante, a gente para conversar um com o outro e acabou atrasando um pouco. Muitos amigos, muitos conhecidos, né, Roxinho? Exatamente. Mas esse segundo tempo promete. E gol. E é gol! Gol! É do Guarani! Roberto é o nome dele. Logo no início do segundo tempo, Roxinho. Com a infelicidade do nosso goleiro Zé Reiga ali. Eu acabei não acompanhando a jogada, rapaz. Eu acho que foi o Morrinho, como é que fala? Morrinho Artilheiro. O Morro Artilheiro. O Morro Artilheiro. Deu uma desviada ali e o goleirão acabou falhando. É isso aí, o Guarani sai na frente, 1-0, valendo aí a vaga na final. E assim, a gente estava até acabando de falar, né? Vamos ver o que as equipes vão proporcionar pra gente neste segundo tempo. Aí de repente você me avisa, Nilton, olha o gol saindo lá. E acabou me pegando de surpresa aí. Mas é isso, vamos lá. O América vai correr atrás para buscar o empate, né, Roxinho? Afinal é semifinal de campeonato e agora é... correr atrás do prejuízo. Não tem pra onde... Não tem outra possibilidade, é buscar o resultado. Aqui, pessoal, o cronômetro nosso vai entrar aí com 2-3 minutos de diferença, certo? Porque a gente acabou não atualizando aqui, já estamos com mais ou menos 3 minutos de jogo, né, Roxinho? 3 minutos. Então, quando chegarmos aí marcando aqui 42 minutos, é sinal que já estamos aí com 45. Beleza? Agora o placar mostra América 0, Guarani 1. Quem será o outro finalista do Campeonato Master, hein? Vamos ver, tem jogo pela frente. Estamos apenas começando este segundo tempo. Eu acredito, Nilton, que o time do América vai ficar muito exposto. Vai abrir, vai querer ir pra cima e vai facilitar o contra-ataque com o Guarani. É, exatamente. O replay nosso aqui, hoje pegou só o finalzinho do lance. Não conseguimos pegar aí o início da jogada, não. Já pegou aqui na conclusão. O gol acho que foi de Roberto pela comemoração, né? Então, beleza. Então vamos lá. Dando sequência à partida, Tiúla com a bola. É o grande clássico local da comunidade de Lagoa d'Água dos Costas. É o clássico aí entre América e Guarani. A América fez a melhor campanha da primeira fase, o Guarani foi quarto colocado e tá aí agora disputando uma vaga na grande final. Os treinadores martinianos já estão um pouco desinquietos ali, meio inquietos, né? Querendo reclamar do time, olhando para o banco se já faz alteração, se segura o resultado, se parte para cima buscar o segundo. E o técnico Jean tá assim, sem acreditar nesse gol que ele tomou, né? Uma infelicidade do goleiro Zé Rego, no tal do Morrinho Artilheiro, não é isso, Roxinho? Isso mesmo. Eu observei a jogada aqui, um chute assim meio... não foi forte, acabou desviando o montinho e enganou o goleiro. Mas foi... infelizmente esse tipo de lance se torna uma falha, né? Com certeza. Foi defensável. A gente espera que quando chuta o goleiro defende. Quando ele não defende... E quando foi fácil, fala que foi frango, né? É, isso aí. Nessa tarde gostosa, tempo chuvoso na nossa Bahia. Hoje não choveu um pouquinho, né? Um chuviscozinho, mas tá gostoso demais. Tudo verdinho, bonitinho, daquele jeito que a gente sertanejo gosta de ver. É, os matos verdes, terra molhada, feijão produzindo milho. Bom demais, né, Roxinho? Bom demais, Nilton. Isso aí é... Olha a cobrança na área da equipe do Guarani. Saiu Zé Rego. Zé Rego não tá muito confiante não, viu? Até não, você viu até para quebrar a bola, ele não pegou com força ali. Pela experiência dele, né, Nilton? Isso. Parece que tá sentindo. Olha o perigo, Exílio no ataque. O homem é rápido, o homem é veloz, é uma bala, viu? Olha para tu ver. Chutou direto, mas o problema é o restante da jogada, né? Tem a velocidade, mas a volta. E era goleiro, rapaz, era goleiro. A gente não pode cobrar muito, não. A técnica para chegar e concluir não fica a desejar, infelizmente.
Estamos chegando aí a 6 minutos desse segundo tempo. O placar está mostrando América 0, Guarani 1. E nos comentários hoje, nosso amigo Roxinho, rapaz, tá dando aula aqui, viu? O homem é bom. Olha o cruzamento na área de Teca. A bola volta com Zílio. Tenta dominar, mas não consegue. Tá fulô na marcação. Dionísio na bola. O juiz marcou a bola. Ai, o Zílio errou o tempo da bola ali. Pegou a canela do Dionísio que ficou ali no chão, assim. Nosso amigo Zílio tá fora de tempo de bola. Mas é igual o Newton comentou. Goleiro é goleiro. Era goleiro, né, rapaz? Tá aí quebrando galho. Não pode exigir muito, não. Vai cobrar cobrança de falta pro Guarani no campo de defesa. O goleiro Hernando joga a bola com Nini. Nini domina a bola. Perde a bola para Galego do Forró, que lança a bola para ninguém. Tá faltando referência. Tá faltando referência no ataque. Ó, o goleiro foi fazer uma brincadeira ali, quase que toma um gol, viu? Tá faltando referência na equipe do América na frente. Eles roubam a bola, lançam e não tem ninguém. E dizem, né, que a melhor defesa é o ataque, né, hoje? Exatamente. E como a gente comentou no primeiro tempo, os dois jogadores que saíram por contusão mexeu no psicológico do time do América, viu, Nilton? Com certeza, são desfalques importantes, né, Roxinho? E aí, pra piorar, Nilton, toma um gol logo no início da partida, complica, né? Vamos ver a galera. Eugênio Magno, obrigado, Nilton, pelas palavras. Valeu, Roxo, meu zagueirão no babo. Olha aí, é nóis. Pedro Oliveira, tô aqui assistindo, negão. Pedro Oliveira, conhece? Pronto, Genivaldo Matos, grande clássico. Rafa Jesus, tá difícil sair gol, hein? Bora, Guarani. Quero ver a votação do craque do jogo. Tá aí o Rafa Jesus. Vou deixar com o Roxinho, viu? Ele que vai eleger o craque da partida, pode ficar tranquilo. Não foi dessa vez, Rego, Rafa Jesus. Gol, eu disse, do Guarani. Tá aí o Rafa Jesus. Galera aí assistindo e fazendo aquela resenha nesse domingão. Olha que bola perigosa na rede pelo lado de fora. Quase o América chega ao seu empate. A bola displicente ali quase que surpreende o goleiro, hein? Quase. Vai para a cobrança de tiro de meta. O goleiro Hernando vai botar a bola em jogo. Lança a bola lá, Dionísio resvala de cabeça. A bola vai passar para Lucim. Mita na marcação, corre muito, viu? Muito veloz ele. Vai tentar sair jogando ali. Volta para trás, tenta. Perde a bola, sofre a falta. Falta aí para a equipe do América, que tá com Egilton. Egilton dorme no ponto, Juvenildo chega. Olha a bola perigosa. Lucim tá com ela, o bandeirinha marcou a falta, marcou impedimento, não é isso? Ele esperou. A nova regra diz que tem que esperar até o final da jogada para levantar um instrumento, impedimento do ataque do Guarani. É um negócio chato, né, Nilton? Esse negócio de esperar, mas é regra. É a regra. Regra pra ser cumprida, né? Exatamente. Mas corre sem necessidade, né, Roginho? Vem o América no ataque com o Ioiô. Ioiô, grande corredor aí de maratonas, né? O cara bem preparado fisicamente, o Ioiô, viu? Tá com o joelho machucado aí, mas é um cara que ainda consegue jogar seu futebolzinho tranquilo. Olha ele lá com a bola, joga a bola pra área, de irmão pra irmão. Olha que tabela bonita. Ioiô avança na área, bate certinho, voltando, faltou força. Faltou força e direção. Eugênio lança a bola com Juvenildo. É o ataque da equipe do Guarani. Ele parte pra cima de Ivan. Ivan muito bem, coloca o corpo na frente e se impõe aí sobre o Juvenildo e ganha a bola com certa facilidade. Sai jogando aí o Mita. Olha lá, jogou bola na frente, vem ele. Recebe de novo o Mita. Vem no campo de ataque. Olha a chance da equipe do... Deu uma finta a mais ali, viu, Roginho? Abusou um pouquinho ali. Mita empolgou, Nilton. Era uma chance boa de ataque ali. O América agora obrigatoriamente tem que partir pra cima. Não tem pra onde correr. É isso. E não tem outro caminho, né, Roginho? Vai correr o risco sempre, né? Exatamente. Tiula volta a bola com Mita. Mita vai lançar na esquerda, tira lá o zagueirão, o lateral direito, o Milton. Ioiô joga com Tiula. Tiula na marcação, Eugênio.
Ele vira, cadencia o jogo, joga com Ioiô. Ioiô continua na esquerda. Aí com o Milton, com o Aro. Vai lançar na área, volta com Tiúla. Olha que bola perigosa. Silvano furou quase que entrega a cocada. Mas não tinha nenhum atacante do América no ponto de bala, né? Se tivesse, era caixa. Atenção ali tanto do zagueiro e mais do atacante, que não espera o zagueiro furar, né? Com certeza. Se tá atento ali. Boa bola na esquerda aí pro Fulô. Acionou o motor turbo e foi. Vai lá pro ataque, Fulô. Joga a bola com Jovenildo. Jovenildo procurou um companheiro, procurou Roberto. Galego do Forró interceptou muito bem. Abusou da jogada e perdeu. Volta a bola ainda, Galego do Forró conseguiu roubar novamente. Fulô tenta a jogada de efeito aqui hoje. Fulô é uma figura, né? Uma figura do nosso futebol. Figuraça. Gente boa. Dionísio com a bola trabalhando no meio. Joga a bola pra Fulô. Fulô joga de 3 dedos aí pra Jovenildo. Tenta dominar, não consegue. A bola tá com Mita. Mita devolve com o zagueirão Ivan. Ivan domina, sai jogando com o Gilton. Vai lançar a bola pra Tiúla. Silvano na marcação. Linha de fundo. Vai chamar pra dançar. Chamou pra dançar e passou. Mas na hora do chute pegou muito mal. Tiro de meta para a equipe do Guarani, rapaz. Fez certo, deu corte, mas na hora de finalizar, o chute pegou mascado, pegou só na orelha da bola, viu, Roginho? É as pernas. Vai chegando esse ponto aí. O gramado tá um pouco pesado, tá noite, eu acho que tá, né? Tá pesado sim, com certeza. Um pouco pesado, e aí a idade você já sabe como que é, né? Então, vai faltando perna mesmo. Com certeza. Vamos aí agora, o tiro de meta para a equipe do Guarani. O cronômetro marca 10 minutos, mas já estamos com 13 mais ou menos aí, devido ao atraso aqui na atualização. E a bola sai com Nini. Nini tá buscando ali o companheiro para fazer o toque. Eugênio com ela. Eugênio lança para Roberto. Mita intercepta e consegue ganhar a bola. Tem muito espaço no meio para correr. Procura um companheiro para fazer o toque de bola. Achou Teca. Teca lança na bola. Lança errado. Volta a bola com Dionísio. Dionísio tá com ela. E vai encostando. Enquanto a marcação não chega. Bela bola para Lucim. Olha a finalização para fora. Lance perigoso, Roxinho. Quase o Guarani chega ao seu segundo gol. Foi boa conclusão, viu, Nilton? Só faltou um pouquinho de capricho, mas ele quase acerta o alvo, viu? Chegou bem. O Guarani mais uma vez. Ele vai jogar sempre assim, Nilton. Com certeza. O América vai se expor e aí as oportunidades vai aparecer pro Guarani. Conseguiu encaixar aí um toque de bola e quase que o América, já tô percebendo que tá nervoso, né? Tá atrás no placar e perdeu 2 peças importantes. Aí fica um pouco assim, né? Nervoso, deixa o jogo nervoso. Mas futebol é muito imprevisível, né, Roxinho? A gente sabe disso. Olha o Guarani no ataque com o Eugênio. Pintia a bola. Joga a bola atrás com Dionísio. Dionísio faz uma jogada ali para Roberto. Exílio na marcação, não conseguiu. O juiz marcou falta ali. Um pouco sem entender, viu, Nilton? Eu também não entendi não, achei jogada normal, mas marcou falta aí pro América. Aro tá com ela. Aro voltou ali para tentar buscar a bola e dar uma saída de qualidade ao time do América. Ioiô com ela, parte na esquerda, corre muito veloz. Joga a bola no meio para Galego do Forró, nenhum foi. E aí o Paulão chegou e rasgou e jogou para fora. Mita na cobrança do lateral, Milton intercepta. Joga para fora, outro lateral para a equipe do América. Aí Mita joga com Egilton. Egilton lança para Galego do Forró. Vem bola perigosa na área aí, vamos ver. Buscou espaço, jogou para Tiúla. Chega Silvano dessa vez, tirou bem a bola. Tiúla na bola. Eugênio intercepta a jogada. Paulo tá na marcação do Galego do Forró. Dionísio bloqueia aí o Egilton. Egilton chuta a bola para fora. E o jogo segue, o juiz vai marcar a falta ali. E a cobrança para a equipe do Guarani. O placar mostra América 0, Guarani 1.
Chuta direto para a mão do goleiro Zé Rego, que vai colocar a bola em jogo. O América tem pressa, afinal tá atrás no placar. E Gilton com ela. Joga a bola com Teca. Teca domina, procura o companheiro, não tá achando. Vai lançar, vai tomar. Tome lançamento para Tiúla. Tiúla abandonou mesmo aqui a defesa e foi pro ataque, hein, Roginho? Para buscar aí. O Nilton tá parecendo mais um pouco de desespero, né? Porque ele é um cabeça de área que organiza um pouco o meio de campo e já virou atacante. Então o América tá querendo empatar o jogo. Na marra aí, futebol é difícil, desse jeito, né, Roginho? Difícil, né? E vira muita correria e o cansaço bate. A gente sabe que quando o time tá encaixadinho, aí um joga pelo outro. E quando desorganiza e vira aquela correria e acaba que não fluindo. Bola com o Eugênio, joga direto para fora. A bola não saiu, agora sim saiu. Lateral pro América. E Gilton para cobrança. Joga a bola com Tiúla. Tiúla domina, vai jogar a bola na área. Dionísio na marcação, dois grandes marcadores aí, viu? Dionísio e Tiúla, frente a frente. Olha que bola perigosa. Tira Milton na defesa do Guarani. O juiz marcou falta e tem dois jogadores caídos na área lá, um do América e um do Guarani. Foi naquela disputa de bola lá. Vamos aguardar para ver. O jogo tá parado, se não me engano ali o Teca é um jogador que tá caído. E deixe-me ver quem é o outro atleta que tá ali machucado. É o Milton, lateral direito da equipe do Guarani. Teca também tá sentindo uma lesão. Deu uma falta ali do meio campo. O Egito vai arriscar direto, dá pra arriscar direto, dá ali, Roxinho. Dá, né? Dá, quem tenta, quem sabe, né? Fazer gol pela necessidade do jogo, de qualquer. Ali já vem a perigo de gol, né? Então vamos lá, vamos ver. Tem Ivan que pega bem na bola, tem o Egilton. Tá com um cara que vai mandar direto, viu? Vamos aguardar pra ver aí qual vai ser a decisão aí. Muito longe, hein, Nilton? Muito longe. É o Ivan, chutou direto. Olha, pegou até bem na bola, viu, Roxinho? Levou um certo perigo, viu? Olha, pode bater no peito do goleiro, voltar. Segura bem o goleiro com tranquilidade e vai repor a bola no jogo. Esticou a bola por ataque o goleiro Hernando Lucim tá nela. Ivan com toda a categoria, volta a bola com Zé Rego. Zé Rego joga a bola com Ioiô. Ioiô domina lá na esquerda com tranquilidade, volta com Ivan. Ivan erra o passe no meio, a bola fica com Eugênio. E calma a jogada, bota no chão, joga com o Juvenildo. Ele domina a bola, o Zílio também voltou, né? Voltou pra... Acho que ficou no lugar do Tiúla, não foi? Olha a bola do Eugênio, bela bola, Ivan intercepta bem. A bola tinha endereço, viu, Roginho? O Nini joga a bola com Dionísio. Dionísio vai lançar a bola na área. A bola vem diretamente para fora. A bola não sai, o Exílio não deixa sair e acaba entregando também no pé do Juvenildo. Juvenildo com ela, com Nini. Clareou. Joga a bola de novo com Juvenildo. Vai lançar a bola na área, tome bola na área. Olha que perigo. Bem o goleiro Zé Rego dessa vez. Saiu em dois tempos e faz a defesa. Aí o Tiúla joga a bola com Egilton. Egilton joga lá na esquerda pra ninguém. Aí bate aquele cansaço de correr atrás dessa bola, né? Né, Roxinho? Fica complicado. Tô sentindo, Nilton. Quantos minutos? Nós estamos aqui agora com aproximadamente 20 minutos. 20 minutos e já tá batendo o cansaço dos jogadores. Exatamente. Olha que espaço que tem no meio, olha, Roxinho. Olha que espaço. Juvenildo tem todo o espaço para trabalhar a jogada com calma. Joga a bola para Roberto.
Ele é perigoso. Fez o corte. Vai jogar na área. Jogou a bola voltando. Tira a bola e vã na defesa do América. Muito espaço no meio para jogar, viu, Roxinho? Muito espaço, Nilton. E o Guarani não tá sabendo aproveitar esse espaço, não. Exatamente. Tem que aproveitar mais. Tem jogadores até técnicos ali no meio que poderia estar trabalhando melhor essa jogada aí pra... Justamente. E Gilton joga a bola com Mita. Mita domina. Na marcação dele, Dionísio. Dionísio dá um biquinho, ganha a bola com a maior facilidade do mundo. Mita tentou segurar, não segurou e virou uma algazarra. Vira Nini lá na direita para Dionísio. Dionísio dá a primeira finta no Mita. Lança a bola para Lucim. E o Bandeira marcou impedimento corretamente. O Lucim estava atrás da linha da zaga e voltou. E o juiz marcou impedimento corretamente. E Gilton joga com Teca. Teca na direita. Lança aí para Tiula. Tiula vai pegar a bola. Pegou, a bola não saiu. Fulou na marcação. Joga a bola direto pro gol na mão do goleiro Hernando, que com tranquilidade defende a bola. E bota no jogo. A atleta do Guarani ali caiu. O atleta fulou, sentiu ali uma lesão, tá mostrando na perna, vamos ver, né? O que aconteceu, o jogo de muitas ocorrências, né? Hoje tivemos aí o Ailton que foi pro médico, também tivemos outros jogadores com lesões que continuaram jogando, mas espero que não aconteça mais nenhuma lesão não, porque todo mundo aqui é pai de família, trabalhador, a gente torce para que tudo ocorra bem. Com certeza. Lateral para a equipe do América. Lateral para a equipe do América, devolveu a bola volta com a equipe do Guarani, com Lucim. Juvenildo com ela. Lucim joga na direita para Milton. Acionou o lateral direito e colocou velocidade. Segura a bola, volta aí com Dionísio. Joga amigo na fogueira, mas Dionísio conseguiu recuperar. Jogou na frente, muito forte fisicamente Dionísio. Vai chutar dali, chutou direto para fora. Levou algum perigo, sim? Jogada bonita, viu, Dionísio? Faltou só acertar o objetivo, né? Um chute muito bonito e se pega no gol é gol. O goleiro não vai não. Então vamos lá, dando sequência. Tiro de meta para a equipe do América. Já cobrou Ivan aí para o Du. Du joga lá na esquerda para Ioiô. Ioiô olha para frente, procura um companheiro para fazer o passe. Mita já passou livre. Vai acionar Mita lá na esquerda. Jogou a bola lá pro Aro. Silvano chegou antes dele e joga para fora. É lateral pro América. Na marca aí de 21 minutos, mais 3, 24, 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Chegamos aí ao final do segundo tempo. 3/4 da partida já está aí finalizado. Vamos aí para a última parte, Roxinha. Aí vamos ver agora se o América vai conseguir uma forçazinha para reagir, não é isso? É, Nilton, mas tá complicado, viu? Aquelas percas do América foi muito grande. E aí logo em seguida veio o gol e o Guarani está sendo superior, está faltando aproveitar mais um pouco os espaços. Perdeu peças muito importantes, né? Exatamente. Vale destacar. Acho bem difícil o América chegar ao resultado positivo. Então vamos lá, um golzinho hora dessa para levar para os pênaltis seria uma vitória, né, Roxinho? Nessa altura do jogo, um golzinho agora para levar para os pênaltis. Do jogo aí. Vem lá na direita Roberto, ele tá com gás todo, já fez um, quer fazer mais um gol Roberto. Esperou a marcação chegar, jogou a bola na área aí pro Nini, chegou antes Teca. Pega errado na bola, a bola volta com Nini. Nini tá com ela, vai voltar com Milton. Milton devolve mal aí pra o Teca. Já tivemos substituições, saiu Fulô e entrou Gu na equipe do Guarani. Gu na lateral direita aí, pelo que eu vi, inverteu, o Milton veio para a esquerda. Olha o América no perigo. Olha o perigo, olha o aro. Pra fora! Que lance perigoso, Roxinho. Chuto de
quem realmente conhece. Quem Rapaz, sabe, belo chute do ar ali. Eu esperei a rede sacudir, viu? Bola muito colocadinha mesmo, consciente. Por um pouco o goleiro acho que tirou com os olhos, viu? Não tem condições, né? Uma bola daquela não. Que bola, tá vendo como futebol é imprevisível? O time tá superior, mas numa bola dessa daí toma um empate. Depois complica, né? E complica. Olha lá o Roberto na bola, joga pro Lucim. Posição normal do Lucim. Vai chutar dali? Não. Esperou, jogou pro Roberto. Boa bola. Roberto limpou o galego do forró. Buscando espaço, levou pra linha de fundo. Tentando buscar espaço na marcação dele, tá o Ioiô. Cercado ali agora, todo cercado. O Roberto vai tentar conseguir ali um escanteio, né? Levou pra linha de fundo. E ganhou o escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Estamos aqui com 24 marcados, mais ou menos 2-3 minutos. Estamos aí com 26, 27 minutos deste segundo tempo no clássico local. Guarani América. Vem bola na área de Roberto. Sai lá o Teca, recupera bem. Tiula tá com ela. Tiula domina a bola, segura, espera o companheiro passar. Galego do Forró tá com ela, lança na frente para Aro. Aro tá com aquele gás todo ainda, errou o passe agora. Volta ainda com Teca. O América tentando aí juntar forças para conseguir um empate nessa reta final. Lançou a bola Egilton pra ninguém. Aí fica mais difícil, né, Roxinho? Aí fica. É aquela situação. O América encontra muita dificuldade, sabe? Em tocar essa bola e fica alçando a bola, fica difícil. Ela sempre vai sobrar livre para a zaga ou para o goleiro. Com certeza. Vem aí o Guarani tentando atacar. A defesa deu mole. Lucim ganhou. Chamou para dançar. E aí perdeu de novo o Du. Conseguiu recuperar. Muito passe errado. Olha lá o Dionísio. Vai lançar a bola pro Roberto. Lançou mal também, viu? Mal demais. Muito ansioso a jogada, né? Já poder trabalhar mais e acaba se precipitando, né, Roxinho? E a jogada sai errada. Verdade, Nilton. Vem a equipe do América. Quebra a bola lá o Ioiô. Dionísio no meio, domina no peito. Deixa com o Eugênio. Eugênio joga com Gu na direita. Gu tenta jogar com o Roberto. E erra o passe. Reclama de falta, mas o juiz falou: segue o jogo. E agora o juiz marcou falta do Tiula em cima de Paulo. O Guarani parece que tá tentando cadenciar o jogo. Não quer mais jogo, viu, Eugênio? Pelo que eu tô percebendo. Tá tentando ali cozinhar o galo para chegar ao final. E aí é perigoso, viu? Porque a gente observou aqui a equipe do Real Bahia no primeiro jogo. Eles recuaram o time e acabou tomando gol e perdeu nos pênaltis, entendeu? Então assim, o futebol é complicado, são detalhes. Vem na direita com o Roberto, ele é perigoso. Olha que bola boa, Dionísio cabeceou. Assim meio mascado ali, teve até um choque de cabeça ali, viu, Roxinho? Pareceu mesmo, viu? É, o Dudu Pedrosa com o Dionísio. Roxinho, já dá pra fazer um destaque dessa partida pra você até agora. No final eu te pergunto de novo e você vai cravar aí. Destaque da partida até agora. Ô Nilton, eu vou ficar com o Roberto. Roberto, né? Roberto, não só pelo que ele fez, porque fez o gol, mas pelo conjunto da obra. É um cara que se entrega, entendeu? Olha o América. Chega Silvano. Rasgando. Ia sair na cara do gol, viu? Ia sair na cara do gol. Então, como eu tava te falando, é um cara que se entrega ao máximo, é um cara que doa mesmo. E pra completar, fez aquele gol, né? Então, eu fico com ele. Fico com o Roberto. Pronto, por enquanto. Arbitragem de 0 a 10. Dá uma nota. Não, eu dou uma nota aí 8,5. Não comprometeu, entendeu? Vamos deixar pro final, que a arbitragem você sabe que a gente tem que deixar pro final, né? Goleiro. Até o momento, né? Até o momento, vamos lá. Olha a bola perigosa na área. Olha o Dudu Pedrosa, inteiro na bola, cabeceou mal. Tava inteirão, viu? A bola foi boa mesmo. Vamos lá. Goleiros. Hernando, 0 a 10. Do Guarani. Hernando não fez muita defesa, então eu dou aí pra ele um 8. Um 8. Pelo menos ganhou. Zé Rego, 0 a 10. Rapaz, agora você me complicou, hein? Aquele gol, hein, meu amigo Zé Rego. Infelizmente, eu vou dar um 5 pra vocês aí. Um 5, falhou no gol, né, Roxinho? Vamos lá, deixa eu ver aqui agora.
Deixa eu passar isso lá, vamos lá. Zaga do Guarani, defesa completa, 0 a 10. Rapaz, vou dar Um pelo outro. pelo conjunto. Olha a bola perigosa do Guarani. Vem aí, Roberto. Olha a chance do segundo gol. Salva Zé Rego. Joga para escanteio. Vai mudar a nota? Olha que defesa que o Zé fez ali, hein? Defesaça, viu? Chance clara, ele conseguiu tirar o gol. Vai mudar a nota dele? Rapaz, no final eu falo. Então vamos lá, tá vendo como que é? Então, eu dou uma nota aí. Com a gente é assim, né? Se tiver ruim, fala, mas se melhorou também, a nota sobe, não? Com certeza. Então vamos lá. Cobrança de escanteio é Roberto. É o Guarani no ataque buscando o segundo gol para liquidar a partida. Vai cruzar Roberto. Olha a bola. Olha o Dionísio, cabeceou mal. Zé Rego sai com ela e bota a bola no jogo. O América quer jogo, precisa do resultado. Precisa do placar para avançar aí para os pênaltis, né? Para buscar aí uma vaga na grande final do Campeonato Master. Olha lá o Paulão muito bem. Joga a bola para Roberto. O jogo não para, lá e cá. Olha lá o Ioiô, joga a bola para fora. O placar mostra América 0, Guarani 1. Estamos aqui marcando 29 minutos, mas estamos aí com 31, 32 deste segundo tempo. Master Tigre já está lá. Espera aí o adversário de Guarani e América para a grande final do Campeonato Master de Futebol de Campo de Botuporã. Gu lança na área, sem muita força, Zé Rego vai sair tranquilamente. Atuação dos treinadores, agora vamos aos treinadores, né? Jean do América, o que você achou até agora, Rostinho? Trabalhou bem? Rapaz, é um pouco complicado a situação do treinador do América, né? Porque infelizmente ele teve que fazer umas alterações inesperadas, né? Forçadas, né? Forçadas. Então, ele fez o que pôde, né? Então, não tem muito o que falar. E o nosso amigo Marciliano ali também colocou. Ficou difícil para avaliar, não ficou? É difícil falar, então. Não teve nenhuma alteração assim que mudou o jogo. Dá uma média só para passar de ano, né? Pode dar uma média para passar de ano só. Um 8,5 para cada um. Ah, rapaz, você é bonzinho, viu? É bonzinho. De 0 a 10, né? Então você Pronto, beleza. 8,5. Então, beleza, vamos lá, seguindo. Seguindo no clássico local da Lagoa dos Costas, um grande clássico. Opa, rapaz, o que aconteceu? Depois de chutar a bola, caiu. Lateral para a equipe do Guarani. Tá na bola lá o Eugênio. Eugênio lança na direita para Roberto. Roberto tá com todo o gás ainda, viu? Buscou um companheiro, não achou. Vai para cima. Jogou a bola direto na mão de Zé Rego, que em 2 tempos defende e amacia ela. Vai lançar a bola lá na frente. Zé Rego. Joga a bola lá com Paulo. Roberto tá voltando, não foi na bola. O Jovenildo segue na jogada. O juiz vai marcar falta para a equipe do América cometida pelo Jovenildo. Dude Pedrosa tenta sair jogando. Jovenildo não ganha no corpo, perde. A bola tá com Teca. É o América no ataque, buscando um gás aí para buscar um empate aqui e levar a decisão para os pênaltis. Quebra Paulo, sem brincadeira. Lateral e agora para a equipe do América. A cobrança é Aro. Aro joga com Tiula. Tiula tá na marcação dele, Paulo. Paulo volta com Aro. Aro joga lá na direita. Chega Gu, toda a experiência. Tira de cabeça, joga com Nini. Nini joga com Eugênio. Eugênio joga com Dionísio. Dionísio volta com Nini, tentando tocar a bola ali para segurar o placar. Nini tá com ela. Volta com Dionísio. Dionísio tenta a jogada de efeito ali para cima do jogador do América, não consegue, mas acabou dando certo. Olha lá, Nini joga com Lucim. Lucim vai partir para cima? Não, segura a bola. Brigando com ela ali. Volta a bola lá. E joga a bola para ninguém. Que passe mais esquisito foi esse, viu, Roxinho? O companheiro tava pertinho, não entendi o que ele quis fazer ali. Não entendi realmente o que ele fez ali. O Bandeira tá com um instrumento ali. Ah, ele tá marcando o lateral pro Guarani.
Não entendi aqui agora. Ele marcou no lance anterior, não foi? Lance anterior, isso. É que o pessoal tá confundindo, foi no lance anterior. Ele manteve a bandeira erguida, como tem que fazer uma bandeirinha, né? Exatamente. Faltou um pouquinho de atenção do juiz, né? Central, do juiz, então... Eu não confesso que eu não acompanhei o lance lá. O lance foi o primeiro lance lá e acabou que fez todo o rebuliço e a bola voltou aí. Lateral para a equipe do América. 34 minutos deste segundo tempo. Mais 2, 3 aí da atualização do cronômetro. Estamos aí com 37. Tiúla pega a bola, joga direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani bater. Gu joga a bola para Roberto. Roberto quer jogo ainda, viu? O homem não desiste não tem essa com ele não. Joga a bola para Lucim, bela bola. Ele não dominou legal ali. Se domina mesmo, jogando na frente, saindo na cara do gol, né, Rochinho? Exatamente. Só faltou eu nunca tive habilidade para isso daí, mas eu observei sempre os atacantes fazerem isso daí, né? Dominar e girar. Vem aí o Zé Rico saindo jogando. Quer botar a bola no jogo. O América busca aí, no apagar das luzes, o golzinho que leva a decisão para os pênaltis. Chega Silvano e rasga. Lateral para o América. Realmente a zaga do Guarani não brinca em serviço, hein? E zagueiro, né? Tem que jogar. Vem o Egilton. Olha que bola bem lançada na área. Sai Hernando. Segura ela e fala: vem em mim, neném. Tá no braço, cochila. Vai botar a bola em jogo agora o Hernando. E dá um chutão pra frente. Jovenildo tenta dominar. Não consegue. E a bola volta com o América. O América tenta dar um sufoco no Guarani nesse finalzinho de jogo. Aro lança a bola. Chega lá Eugênio, não lança. Galego do Forró. Tá com ela. Dionísio intercepta. Lucim vai chegar nela. Mita ganha a bola. Limpa. Joga a bola com Tiúla. Tiúla vai pra cima. Dionísio na marcação. Mita joga a bola muito forte. A bola vai direto pra fora. Lateral para a equipe do Guarani. Estamos aí aproximando da casa dos 40 minutos deste segundo tempo. Lateral para o Guarani. Dionísio com ela. Joga a bola com Nini. Nini protege. Sempre um grande... E aí o juiz marcou a falta. Falta agora para a equipe do Guarani. O lateral, alguma coisa, né? Marcou alguma coisa aí. Eugênio com a bola. Joga lá na direita para Jovenildo. Será que chega? Vai chegar. Voltou atrás, inteligente, que Roberto já entrava em impedimento. Milton joga a bola com Roberto. Roberto imita. Roberto no ataque, Mita na marcação. Muito bem o Mita. Faz o corte lateral para a equipe do Guarani. Cobrança de lateral para a equipe do Guarani para Eugênio. Eugênio lança para Jovenildo. Chegou melhor o Galego do Forró, intercepta. Nini e Ivan na disputa da bola. Ivan foi inteligente, protegeu bonito e ganhou. Jovenildo na marcação. Roberto chega, o Ivan tenta trabalhar a bola para sair redonda. Dude Pedrosa volta com Ioiô. Ioiô vai lançar a bola lá na frente e lança errado. Aí fica difícil, viu? Fica difícil. Ei, Roxinho, complica mais ainda o serviço da gente, não complica? Com certeza, ainda mais usando a perna que ele não tem o hábito de chutar, viu? É complicado. Eu acho que ele não é canhoto não, hein? Então. Vem aí a equipe do América. Olha a bola. Muito passe errado para a equipe do América, viu? Muito passe mesmo. Olha o Dionísio. Joga a bola com o Roberto. Vai dominar. Vai girar. Procurou a frente. Chamou. Jogou o Jovenildo. Acionou. Joga a bola com Nini. Nini devolve com Jovenildo. Jovenildo, grande craque da Fazenda. Buscando o Roberto, lança a bola para Roberto na direita, vai lançar na área, que belo cruzamento, a bola passa direto por todo mundo, vai tirar lá Teca, tira para lateral, e é lateral aí para a equipe do Guarani.
Egilton também brigando muito, né? Mostrando muita raça aí. Felizmente não conseguiu interceptar. É escanteio. O juiz foi chamado ali pelo bandeira. Não entendi qual foi ali a resenha, mas vamos lá, segue o jogo. Cruzamento na área, escanteio para a equipe do Guarani. Roberto está colocando a bola lá no ponto para jogar lá no sufoco. Vem Roberto, cobrança de escanteio na área. Vem bola perigosa, cruzou a bola sempre buscando Dionísio. Não conseguiu, Eugênio no rebote. Perdeu no corpo, olha o contra-ataque gigante do América. Vem bola perigosa, joga com o Egilton. Chega bem, Nini, que recuperação, hein, Roxinho? Recuperação. O América ia chegar com 6-4 ali no ataque, mas o Nini conseguiu de forma monstruosa. Que recuperação, viu? Recuperou bonito, viu? Bonito. Realmente. Vai fazer alteração aí, vai sair o goleiro Zé Rego, vai pra linha. E o atacante Isílio, né, que estava de atacante, vai pro gol. Tá apostando, Nilton, nos últimos aí 5 a 6 minutos aí que falta, entendeu? Vai colocar Zé Rego lá dentro da área, acredito eu. Vamos lá. Tem que arriscar, né? Que agora não tem mais outra. Se não arriscar, não tem como. Olha o perigo olha o América chegando no ataque. Tentando buscar aí o gol que leva a decisão para os pênaltis. Vamos ver, o juiz vai autorizar o início do jogo, né? O Zé Rego tá com um short diferente dos demais companheiros de linha, né? Uma resenha boa, né, Nilton? Futebol tem isso, né, Roxinho? Tem que ter isso também. Com certeza. Vamos lá, tudo ok. O juiz vai autorizar o jogo. Vamos lá, o juiz mandou o jogo seguir. A bola tá com o Lucim, vem o Guarani no ataque. Joga a bola pra fora estamos aí chegando a 42, Roxinho, quase 45, né? Vamos entrar já nos acréscimos desse segundo tempo. Clássico por enquanto, América 0, Guarani 1. Vamos lá, estamos chegando quase ao final do tempo regulamentar aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Vem aí a equipe do Guarani no ataque. Tira lá o jogador Mita, né? Jogou para escanteio. Ou lateral, né? Lateral para a equipe do Guarani. Cobra. Nini dá com ela. Vai jogar a bola na área, vai jogar a bola no perigo. A bola foi interceptada. Novo lateral para a equipe do Master Guarani.
Agora sim, tiro de meta para a equipe do Master América cobrar. Aí nos seus últimos lances desse segundo tempo, já estamos quase entrando aí nos acréscimos do seu juiz. E aí agora, já podemos fazer uma avaliação definitiva da arbitragem, Roxinho? Olha o chute de Roxinho, o chute do Lucim foi direto para fora. Uma avaliação, nota de 0 a 10 para a arbitragem em geral. O árbitro central e os auxiliares. Ô Nilton, até então estava uma arbitragem tranquila, entendeu? Mas ele se perdeu um pouco aí no final. Acabou comprometendo um pouco, entendeu? Não o resultado. Vai diminuir um pouquinho a nota, não vai? Pronto, isso é o que é certo, é certo, vai. Deixou um pouquinho bagunçado no final. Então não poderia acontecer, é o que aconteceu. Dá uma nota para ele 6,5. 6,5, pronto, 6,5 para o árbitro da partida, o Tom Malheiro, lá de Tanque Novo. É o árbitro da partida. Porque Nilton, a nota ele não tira o mérito do juiz. Ele faz com que no próximo ele faça melhor, entendeu? Com certeza, vai avaliar e repensar, né? Exatamente. Nas decisões que ele tomou. Então vamos lá, o América tem um gás ainda. Olha o Mita, vai arriscar dali, jogou a bola para Ioiô. Vai lá o América na sua última chance. Olha lá, o Silvano recuperou bem. Tirou a bola do Zé Rego. O Zé Rego poderia ter feito essa substituição antes, né, Rotinho? Ficou muito tempo queimado com o exílio. Olha a bola perigosa. Direto para fora, é só tiro de meta para a equipe do Guarani bater. Estamos aí nos acréscimos. Já estamos estourando o tempo regulamentar. E olha que a gente entrou ainda com uma desatualização do sistema, que provavelmente já estamos aí com 2 minutos de acréscimos aproximadamente. Vem substituição aí no Guarani. Vem aí, o alemão já está pronto para entrar. Levantou ali, vamos ver. O Bandeira está com o instrumento lá suspendido, né? Vamos ver aí se vai ter alteração. Vai lá, alteração do Guarani. Sai Juvenildo, entra alemão, é isso mesmo? Positivo. Pronto, sai Juvenildo, entra alemão. Alemão é sangue novo no jogo aí. Vamos lá. Tiro de meta. Saindo machucado lá o jogador do América, né? Não tinha percebido não, saindo lá com o pé no ar. Mais um, Nilton. Mais um. Já saíram 2, né? Agora mais um. Então 3 jogadores do América Lesionados. Não foi um dia bom para o América hoje não, viu? Não. Vem tiro de meta para a equipe do Guarani. O juiz já está olhando no relógio. Vai terminar já aqui o clássico local, Guarani e América. Por enquanto o placar tá 1 para o América, 1 para o Guarani, 0 para o América. Vamos lá, Galego do Forró tá com ela. Joga a bola com Aro. Aro lança a bola para Teca. Teca domina bonito. Olha lá, vem o América. Vem o América tentando o último ataque. Sai com bola e tudo, mas o juiz marca a falta corretamente. Marcou a falta no primeiro lance. Olha o chuveirinho. Olha aquele último lance lá, né? Não é, Roxinho? Vem bola perigosa. É a equipe do América no seu último suspiro. Vai mandar direto na área. Roxinho, agora é essa hora do jogo aí. Se é você na cobrança, você faz o que, Roxinho? Bola na área, Nilton. Na hora. Direto bola, não, né? Não, bola na área lá, o chuveirinho pra... Lá quase em cima do goleiro pra brigar com a zaga lá. Dificultar, né? É, vamos ver. Vem cobrança de falta de Aro. Vai mandar direto? Bola na área. Perigosa. Tira lá Paulo, joga para escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Ficaram pedindo pênalti ali, alguma coisa, não pediu? Pediu, o time do América respostou uma... Tava de costas, a gente não conseguiu observar. Vem aí a equipe do América. Olha que bola perigosa. Tira ali, o juiz marcou falta. Como o lance foi, o jogador estava virado à frente para lá, a gente não conseguiu identificar. Mas acredito eu que não foi pênalti. Vamos lá, estamos nos acréscimos do grande clássico. América 0, Guarani 1. Nesse momento, o time do Guarani vai passando para a final do campeonato Master. Vai enfrentar aí a equipe do Master Tire, com certeza também promete ser um jogão. O juiz marcou falta, o juiz quer jogo.
Marcou a falta, vai lá o Nini para cobrança. Joga a bola, lança para Roberto. Lucim tenta, não consegue. Egilton tá com ela. Toca a bola lá, Paulo chega bonito, rasgando, com força. E o juiz vai marcar ali uma falta. Ô Nilton, eu acho que ele tá marcando o zagueiro do Guarani. Silvano chutou a bola e pegou no braço. Pegou no braço o jogador. Correto, correto. Mais uma falta perigosa. Olha a chance do Guarani aí na área, viu? A chance do América de empatar a partida e levar a decisão para os pênaltis. Para a cobrança, Egilton. Agora eu vou te perguntar de novo. Dali, você na bola, direto no gol ou na área? Nilton, direto, mas tem que ser um No capricho, né? No talento. capricho, e eu acredito que tinha que ser um cara direito ali, sabe? Você acha que para canhoto ali não é adequado? Então é bola na área mesmo. É mais lançada mesmo. Quem for bater de canhoto ali vai cruzar na área. Provavelmente é o que vai fazer, viu? Eu também acho. Egilton na cobrança. É bola perigosa. Buscando o empate a equipe do América. Olha o perigo. Olha o gol. Gol! É do América! Olha aí, a gente tava falando, hein, Roxinho? Futebol é imprevisível. Imprevisível mesmo. Nilton, hoje infelizmente não foi dia dos goleiros, hein? Não, hoje o goleirão bateu roupa feia ali, não foi? Exatamente. Agora o placar tá mostrando aí, viu? América 1, Guarani também 1. É clássico, meu irmão. É jogo até o final. Agora o juiz termina o jogo e agora a decisão vai para os pênaltis. Rapaz, realmente, viu? Clássico é clássico, viu? Clássico é clássico, Nilton. É decidido nos últimos detalhes, viu? Com certeza, eu sempre digo isso. Você nunca acha que tá ganho, porque num lance sozinho a partida pode ser decidida. E hoje a gente pode acompanhar aqui agora. 1-1, vamos para a decisão de pênaltis. O juiz já está ali anotando os cobradores. Os times agora vão se preparar para fazer as cobranças de pênaltis. E como no jogo na primeira semifinal foi decidida nos pênaltis, também a segunda semifinal vai para as penalidades máximas. É muita emoção aqui na tela da Web TV. Roxinho, e aí, Roxinho? Muita emoção, não é isso? Oxe, muita emoção, Nilton. Bom demais, viu? Como é um clássico e para a torcida que está aqui nos acompanhando, é bom demais, né? Essa disputa nos pênaltis. Com certeza, vamos lá. E agora Isílio vai dar conta do gol? Tirou o goleirão, né? E agora? Pai, ninguém sabe. Complicado, hein? Como o futebol já é cheio de surpresas, né? O goleiro Zé Rei tá mais aquecido, né? E Exílio, um pouco frio agora. Mas como o futebol, como eu disse, é uma caixinha de surpresa. Tendo em vista que o gol que já fizeram aí. E os pênaltis, você pode esperar que não pense que é moleza não, que não é, viu, Roxinho? Aqueles 11 metros ali, da risca até o gol, a perna pesa. Roxinho, esse gol tomado no final, para a cobrança de pênalti, deixa o time que tomou o gol assim meio desestimulado, vem como um balde de água fria, porque já estava contando com a vitória. Nilton, para o América, pelo conjunto da hora, por tudo que aconteceu no jogo, entendeu? Que as percas no time, por contusão, é uma motivação.
para o Guarani não deixa de ser um balde de água fria. É um pouco complicado. Com certeza. O time vai Mas mais você nervoso. acha que influencia na decisão de pênalti? Você acha que o jogador vai com a cabeça assim, cabisbaixo? Você acha que é uma pressão? Com a América vai com tudo. Agora O América vai com tudo. O que vem agora é lucro. E Correto. influencia sim. Acredito que sim. Até porque é um clássico. Ninguém quer perder, não. Com certeza. Então vamos ver agora a decisão de pênaltis. Vamos ver quem é que vai ficar aí com a vaga na grande final. Placar 1-1. E agora vamos para a decisão de pênaltis. É final, é a semifinal, é o grande clássico. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. A gente tá dando uma respirada aqui, contando uma resenha aqui, né, hoje? Vendo a galera mandando aquelas mensagens bacanas aqui. Vamos para a decisão de pênalti, Roxinho. Primeiro cobrador da equipe do América é Aro. Bate bem. Realmente é um jogador muito tranquilo para cobrar pênalti. Com certeza. Vamos lá, vamos ver se o goleiro Hernando vai se redimir aí da sua falha, né? A bola bateu roupa. Vamos para a primeira cobrança da partida. Aro para a equipe do América. Vai autorizar o juiz. O juiz vai colocar sua bola na marca do Cal ali. Autoriza o juiz. Partiu o Aro para a cobrança. Partiu, chutou. Gol do América. Muita Você viu que gol? infelicidade do goleiro, viu? Você viu que gol mais esquisito? Acabou jogando pra dentro. Rapaz, a bola ficou querendo, vai, não vai. 1-0 para a equipe do Master América na cobrança de pênaltis. Rapaz, é sinal que o América tá com sorte agora, viu? Tô falando. Vem para a cobrança agora Eugênio de um lado, Eugênio de outro lado. Zílio. Pegava muito pênalti, pegava hoje. É, um goleiro assim meio. Para torneio, eu já vi ele quando ele tava no dia. Isso. Se acertar o canto, ele busca, ele tem muita explosão. Primeira cobrança do Master Guarani. Partiu Eugênio. Partiu, chutou. Zílio defende a primeira cobrança da equipe do Guarani. Tô te dizendo, futebol é futebol, viu? Defendendo pra você, ele é explosivo, A é defesa do homem. forte fisicamente. Valeu o comentário do nosso narrador Nilton aqui, hein? Então, eu tô te dizendo. Vem lá agora a cobrança. Egilton sempre foi um bom batedor de pênalti, né? Exatamente. Segunda cobrança da equipe do Master América. 1-0 pro América na cobrança de pênaltis. Jogo emocionante. Do início até o final. Vem lá Egilton. Vai buscar o segundo gol do Guarani. Autorizou o juiz. Egilton chutou, bateu. Hernando defende a segunda cobrança da equipe do América. E aí, Roxinho? É, Gil, tá? A experiência aí não prevaleceu muito, não. Correu Botou muito também, pode muita ser que calma, a perna muito, correu as demais. pernas Cansa, hein? cansa. De jeito não. Agora vem Roberto para a cobrança. É a segunda do Guarani. Se o Guarani fizer, empata. Se perder, o América continua com 1-0 na decisão de pênaltis. De um lado, Roberto. Do outro lado, Zílio. Segunda cobrança do Guarani. Decisão para a grande final nos pênaltis. Nas duas semifinais. Autorizou o juiz. Partiu Roberto. Para fora. Perde a segunda cobrança a equipe do Guarani. Vem agora a terceira cobrança do América. Teca. Tentando fazer o segundo gol e dar uma tranquilidade aí para a equipe do América.
tirou demais, né? Foi do gol demais, viu? e acabou chutando pra fora. Exatamente. Hoje os cobradores de pênalti hoje não estavam calibrados de pé não, viu? Não tá num dia bom, não. Tá um dia bom não. É os cobradores de pênalti e os goleiros também. Verdade, verdade. Vamos lá, Teca pra cobrança. Hernando no gol. Se fizer, abre uma boa vantagem a equipe do América. Autorizou o juiz. Partiu Teca. Chutou, bateu, é gol. Gol do América. Teca. 2-0 nas penalidades. Vem Dionísio com a missão aí difícil, que é diminuir o placar, porque se perder e o América fizer o próximo, acabou. Dionísio na cobrança. A missão dele é meio complicada, tem que fazer para deixar o Guarani vivo na disputa de pênaltis, porque se perder, complica. Olha a batata na mão do Dionísio aí, viu? Batata quente. Autorizou o juiz. Partiu Dionísio pra fora. Tô te dizendo, realmente, viu? Nilton, que a gente comentou quando a partida terminou e foi começar os pênaltis. A pergunta que você me fez, se mexeu com o psicológico do jogador. Mexeu. Realmente mexeu. Aí agora de água fria. tá na mão de duas. Se fizer, o América tá classificado. Se perder, o Guarani vai tentar ir na luta muito difícil, viu? Conseguir em 2 pênaltis empatar. Nilton, fazendo um resumo do Guarani, do campeonato, pelo que eu vi, dos jogadores do campeonato, deixou a desejar. Deixou a desejar, pelos nomes, aqui, né? mas eu estava acompanhando lá em São Paulo. Vamos para a terceira cobrança. Dude Pedrosa, autorizou o juiz, bateu pra fora. Deu aí um gás pro Guarani, mas o Guarani tem que fazer os dois e torcer pro América não fazer nenhum. A missão é complicadíssima. E agora quem vai bater é o goleirão do Guarani, Hernando. Autorizou o juiz. Partiu Hernando. Bateu. É gol do Guarani. 2-1 nas cobranças de pênaltis. E o Guarani tem mais uma chance de... O América tem mais uma chance de definir o placar do jogo. Se fizer, acabou. E quem vai cobrar é Galego do Forró. Galego do Forró na cobrança. Autorizou o juiz. Pode definir a classificação. Partiu o Galego pra fora. Pra fora. Tava sem confiança, não tava um chute forte. É, Nilton. Tudo pode acontecer, viu? Vem aí Paulo. Olha o time do América se complicando. Se Paulo fazer, vai para as alternadas. Se Paulo perder, o América está classificado. Vamos aguardar para ver o desfecho, porque esse jogo hoje está imprevisível. Vou parar até com os comentários, porque isso aqui chama quebra-perna de locutor comentarista, viu, Oxin? A gente não consegue nem acompanhar os... Partiu Paulo, partiu, é gol do Guarani. Agora vai para as alternadas, Roxinho. 5 chutaram. 2 do América fez, 3 perdeu. 2 do Guarani fez, 3 perderam. Rapaz. Que jogo é esse, Roxinho? Tô pegando na história de imprevisibilidade. Com os nervos, viu? Caixa de surpresa. Vai lá, Ivan, para cobrança. Agora, fizer e perder, tchau. E vice-versa. Que jogo, meu. Haja coração. Vai partir para a cobrança, Ivan.
Tentando na alternada. Olha, chutou na trave. Explode na trave. E o Guarani pela primeira vez tem a chance de decidir a partida. Alemãozinho, tá na mão dele o futuro do Guarani nessa competição. Roxinho. Rapaz, eu tô aqui sem palavras aqui, viu, sinceramente. Com a vantagem monstruosa que o América tava. Eu, sinceramente, eu disse pra você, achava difícil o Guarani. O América eu achava difícil reverter no tempo normal, conseguiu. E nos pênaltis eu achava difícil o Guarani e reverteu. E tudo indica que... Ei, futebol, vamos lá, tem jogo ainda, viu? Melhor Não vou falar mais nada, porque hoje tá quebrando perna de todo mundo, viu? Todos os jogadores do América ali sem acreditar, cabeça baixa. Com a vantagem que tava, né? Alemão para cobrança. Autorizou o juiz. Partiu o Alemão. Bateu na trave. E continua com empatados. Vai agora Tiúla para cobrança. Esse jogo não vai acabar não, viu? Vai lá, Tiúla pra cobrança. Deixa eu ver o que os espectadores falam aqui, rapaz. Ah, não, então consegue acompanhar as mensagens, não. Ela tá bombando, ó. Tá bombando aqui, ó. Ai. Macumba do campo. Falou Macumba aqui, foi? Ai. Vamos lá. Tiúla. É jogo pra cardíaco não assistir não, viu? Haja emoção. Autorizou o juiz. Segunda cobrança alternada no pé de Tiúla. Não tomou muita distância não. Autorizou o juiz. Bateu, é gol. Gol do América. Tiúla. Agora vem a cobrança de Lucinha, a segunda alternada. Para deixar o Guarani vivo, ele tem que fazer. Se perder, América classificado. Milton, não sei se cabe aqui no comentário, mas fazer um comentário aqui. Pois não, fica à vontade. Eu não estou entendendo o porquê o treinador do América deixou o Tiúla, né? Nas cobranças de 5 cobradores. Pelo que eu percebi, eu acho que ele não queria cobrar. Você viu que os jogadores arrastaram ele. Foi forçado agora, né? Eu acredito, né? Vem Lucim, a missão tá no pé dele de deixar o Guarani vivo na competição. Autorizou o juiz, bateu, é gol. Gol do Guarani. Eu gosto de ver os comentários, viu? Ai. A Sara fala, bora que esse jogo muito bem. Bora Guarani. O Rafael complicou, hein? Rafa, Jesus Santos, tá aqui o Genivaldo Matos. Ai. E agora para cobrança, Zé Rego. Geralmente o goleiro bate bem na bola, né? Vamos ver agora, né? Terceira cobrança alternada. Acostumado a ficar lá de baixo, né, Nilton? Pegando pênalti. Sabe as manhas. Vamos ver agora. Terceira cobrança alternada do América. Zé Rego autorizou o juiz. Bateu. Hernando defende o goleiro do Guarani. E agora a decisão está nos pés de Gu. Se ele fizer, acaba. Se ele perder, vamos para mais uma alternada. Vamos para mais sofrimento. Vamos que vamos. Que jogão, hein, Roxinho? Jogão. Parece que nos pênaltis deu uma emoção mais que a partida. Mais que a partida, exatamente. Ai. Vamos lá. Mais clássico tem dessas coisas, né, Nilton? Com certeza. Clássica é diferenciado. Levou para os pênaltis. Com certeza. Vem a cobrança. Congu autorizou o juiz. Bateu. É gol! Gol do Guarani! Guarani está classificado para a grande final. Oxim, vamos destacar aqui. Jogo, o Guarani com a partida ganha. Toma um gol no último minuto.
imprevisível, o Guarani estava melhor na partida, mais sólido. O América conseguiu. Nos pênaltis, o América com uma longa vantagem de 2 cobranças, basta fazer um gol. E o Guarani tem que fazer as 2. E o Guarani consegue. Esse futebol, esse esporte que a gente ama, né? Futebol Produz muitas emoções pra gente. Maravilhoso, bom demais, cara. Eu acredito que ambas as equipes não estão acreditando no que aconteceu. Ali a questão dos pênaltis, não vou nem falar da partida, né? Mas o que aconteceu nos pênaltis aí mostra que futebol tem dessas coisas. É por isso que é gostoso o esporte, que a gente ama. Até me lembra uma partida de Palmeiras e Flamengo nos pênaltis. Supercopa. Isso, exatamente. É isso. Gente, ó, o Roxinho já tá cansado aqui, tá doido pra tomar uma gelada. Não vai tomar, tá de folga hoje? Ah, então beleza. Então vamos mostrar a cara nossa. Tá meio escuro já, Roxinho, hoje. Mas fazer botar, não, preto aqui já é escuro, né? Mas. Galera, foi um prazer enorme estar aqui transmitindo essa semifinal. E com o Roxinho do lado aqui, foi um prazer. Assim, prazer todo meu. E Roxinho, vai desculpando aí, viu? Obrigadão aí, viu? Meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. E valeu, até a próxima. Galera, um forte abraço pra você, boa semana. Tamo junto. Dia 16 tem a final. De muitas realizações. Amém pra todos nós. Valeu. Dia 16 tem a grande final, Master Tigre e Master Guarani. Valeu, pessoal. Forte abraço, até a próxima.